Annyeonghaseyo, Yorobun. Meu nome é Alex e sejam bem-vindos ao KyopoCast. No episódio de hoje, uma conversa com a ceramista Cristina Kim, da Pina Cerâmica. Espero que gostem. Muito obrigado, Cristina Kim, por topar participar aqui com a gente do KyopoCast. Obrigada a você. Obrigada pelo convite para participar e poder falar um pouquinho do meu trabalho. O pessoal já sabe que todo convidado que chega, eu presenteio com uma caneca. E é uma caneca que eu tenho muito orgulho, eu tenho muito afeto, porque eu gosto muito da arte que o Tommy West fez pra gente do logo. Por coincidência, eu consegui achar uma caneca que já tinha essas cores pintadas, né? Ela já vem com esse fundo azul e a parte de fora branca, né? Mas hoje é a primeira vez que eu fico meio constrangido de dar uma caneca, entendeu? O pessoal vai entender por que eu tô um pouco constrangido de dar uma caneca. Imagina. Por favor, pro pessoal entender, aliás, por que a gente está começando a falar sobre canecas, faça a sua autoapresentação, o seu Chagi Soge para os nossos ouvintes. O meu nome é Cristina Kim, mas todo mundo me chama de Cris. Eu tenho 38 anos e nasci em São Paulo e sempre morei aqui. Sou formada em arquitetura e urbanismo, trabalhei um tempo com isso e desde 2011 eu faço cerâmica artesanal voltada para utilitários. E eu tenho um ateliê desde 2013 que trabalha com isso. Não se sinta constrangido, porque qualquer caneca personalizada assim é muito legal. Tá ok, obrigado. E eu adorei ela. Eu vou fazer aqui a pesquisa, eu já vi que tem um erro aqui, por exemplo, depois a gente vai até começar por esse erro, vamos lá. Tá. Aí você já depois corrige se tiver mais erros, tá bom. Além desse. Cristina Kim nasceu no Brasil, formou-se em arquitetura e urbanismo e chegou a trabalhar durante um tempo na sua área. Em 2011 começou a fazer cerâmica no ateliê de Sara Carone, mas passou também no ateliê de outras grandes ceramistas, entre elas a famosa Hideko Roma. Em 2020, o que era antes Cerâmica da Cris, virou Pina Cerâmica, um ateliê em Pinheiros que já atendeu grandes restaurantes, entre eles o Imacai, Fazano, a Baianeira do MASP e o Comá. E sempre preocupada com design, ergonomia e funcionalidade, o projeto arquitetônico do seu ateliê pode ser encontrado no Art Daily, o site de arquitetura mais visitado do mundo. Você falou que desde 2013 você tem o seu próprio ateliê? Sim. Mas não é nesse local em Pinheiros. Não é nesse local. Tá. Então você teve durante 7 anos Cerâmica da Cris. Sim. Você já tinha um local e aí virou Pina Cerâmica. Sim. É curioso, na verdade, assim, eu comecei a fazer em 2011, né? Enquanto eu trabalhava com arquitetura, em escritório de arquitetura. Como um hobby. Como um hobby, com a Sara Carone, que é uma ceramista muito boa, bem experiente. E aí, em 2013, eu decidi sair dessa área de arquitetura. Porque é engraçado, eu fazia aula à noite, mas várias vezes eu tinha que faltar por conta do trabalho pesado no escritório. Assim, aula de cerâmica. Aula de cerâmica, né? Fazia aula de cerâmica à noite. E às vezes, muitas vezes eu faltava, porque escritório de arquitetura é aquela coisa, né? Você chega cedo, mas você não sai cedo, né? É bem complicado. Mas aí, por umas outras questões, eu saí dos escritórios que eu estava trabalhando e em 2013 decidi vou alugar um espaço. Vamos ver no que vai dar. Vou tentar. Foi uma casa bem antiga na Pompeia que eu achei. Na época era o que dava pra bancar, né? Você sempre foi da Zona Oeste? Sempre fui da Zona Oeste, assim. Muitos escritórios que eu trabalhei estão na Zona Oeste. Eu moro mais pra aquela região também. Mas eu tinha procurado pontos em Vila Madalena, Pinheiros. E aí me sugeriram, vai pra Pompeia, né? Que lá é legal, não é tão caro. Falei, beleza. E aí um corretor de imóveis me achou uma casinha, assim, que... Nossa, ela tava muito antiga. Como é que ela vai aguentar os meus fornos, meus tornos aqui? É muito peso, muito equipamento, né? Mas ela aguentou bastante tempo a casa. Era uma casa centenária. Quando você fala ela aguentou, é porque uma hora não aguentou mais, então. Não, que aí eu saí, né? Mas assim, eu bati argila achando que aquela casa ia desmoronar, porque ela era muito velha. E foi lá que comecei, né, a concretizar esse ateliê mesmo, em 2013. E chamava Cerâmicas da Cris, porque eu não queria botar o Kim, eu não queria botar um nome oriental, queria muito meio que
né, não separar essa coisa de cerâmica do oriental. Então eu falei, vou botar só Cris. Ninguém vai saber, né? Sei lá, que eu sou oriental. Ninguém vai associar aquela cerâmica ao meu nome. Porque existe um padrão de cerâmica asiático, oriental, e as pessoas poderiam achar que era esse tipo de cerâmica que você faz? Sim, existe. Acho que pelo fato de eu também ter estudado com a Hideko, que é uma super ceramista japonesa. A louça dela é muito voltada para comida japonesa. E também passei por uma outra professora, a Sueli. Acaba tendo, né, uma identidade mais oriental, eu acho. Né? Tanto que em algumas feiras que eu participava, ou até no próprio ateliê, muitos clientes chegavam e perguntavam: parece muito com a cerâmica de não sei quem, e era uma ceramista oriental. Muito pela cor também, né, que acaba indo, né? Então eu pensei, não vou associar com cerâmica oriental, não quero isso. E aí eu botei só cerâmicas da Cris, mas numa urgência, né, de participar de feira. Você precisa de um nome para sua marca. Não tinha, né? E eu nunca quis botar Cristina Kim, ateliê Cristina Kim. Eu sempre quis uma coisa, né, mais livre disso. Dessa raiz, né? Digamos. E aí virou Cerâmicas da Cris, em 2013, nesse ateliê na Pompeia. Que muita gente até hoje fala que achava muito bonitinho o ateliê, apesar de ser uma casa bem antiga. Mas fiquei lá até 2019. Fiquei 6 anos, né? Trabalhava lá, produzia tudo lá, os fornos eram lá, os tornos, dava aula também. E fui feliz naquela casa, até que engravidei e a gente estava com planos também de mudar, né? Ir para um imóvel, outro imóvel mais novo. Em 2020, abri esse ateliê em Pinheiros. Vamos para o pessoal entender, vai. Assim, eu sou quase um ceramista. Tá? Mas deve ter gente que não entende, então eu vou fingir que eu não sei, tá? Para as pessoas entenderem o que é. O que é um torno? Desculpa. O torno, eu vou falar de um jeito que todo mundo vai entender. É o que sai no filme Ghost. Tá, é aquilo que vai girando. Isso, E cerâmica, essa é a peça básica da cerâmica? Todo ceramista precisa ter um torno? Não. Nossa, o torno é apenas um meio de você produzir. Tá. Tem muitos meios de produzir cerâmica, Mas né? é o que ficou famoso por causa do filme. Por causa do filme. E assim, é o que mais hipnotiza as pessoas também. O movimento todo mundo lá. quer estar naquilo, quer tentar pôr a mão naquilo. Você também foi... Você entrou na cerâmica imaginando o Ghost. Sim. Tá. Mas continua pelo jeito. Tô confessando aqui. Na verdade, assim, comecei com a Sara. A ordem que as pessoas começam a fazer cerâmica, quando começam a fazer aula... É começar com técnicas manuais. Não envolve nada de equipamento. É sua mão e o barro, só. Não tem um torno logo de cara. Torno, e o indicado é que você não comece no torno. Depois de quanto tempo você consegue ir para um torno? Varia muito, assim, da professora que você tá, né, que tá te dando aula, de que linha que ela segue. Tem gente que dá aula direto de torno, sem problema algum. Quando eu comecei, eu fiquei muito tempo em modelagem manual. E só esperando ir pro torno. Eu ficava olhando assim, quero sentar lá, quero sentar lá. É igual o Karate Kid aprendendo a pintar cerca. Muito isso. Tá. E aí eu pedia pra Sara, posso ir pro torno? Ela, ainda não. Você não faz tá aí, pronta. Faz aí. Mas a Sara era super tranquila, né? Ela deixava a gente bem livre, fazendo. Mas sabe o que você quer? Eu quero ir pro torno, aquilo lá me chama. E aí... E não dava pra do tipo, eu já vou comprar e vou aprender pelo YouTube e vou fazer em casa? Então, naquela época não tinha YouTube, né? Tinha YouTube, mas não tinha Instagram. Mas o torno não parece ser um equipamento pesado que vai derrubar uma casa. Não. Era a impressão que eu tinha, que a gente bate muita argila na mesa. Né? A argila, pra gente trabalhar ela, né? Produzir, você tem que bater ela, amassar de um jeito, bater pra tirar todas as bolhas do pacote que vem. Porque senão... Aquela bolha pode ficar na peça enquanto ela seca e pode estourar no forno. Você bate ela enquanto ela ainda tá no saco? Ou você tira do saco? Não, eu tiro do saco. Entendi. Eu costumo pesar, 1 quilo pra fazer uma tigelona. Aí eu pego e eu amasso. Tem um jeito certo de amassar, que é pra tirar o ar daquela argila. Ela não pode ter nenhuma bolinha. Então é um trabalho meio braçal. Bater também ajuda. Entendi. São pancadonas. Mas, por exemplo, a Hideko, por exemplo, ela bate na argila. Ela deve ter um cara que chega lá e bate na argila, já chega e entrega a argila pra ela toda sem ar. Olha, eu não sei, porque assim, ela tem um ateliê aqui em São Paulo, mas que é um ateliê escola, né? O ateliê dela de produção fica no interior. Tá. Eu nunca fui. Mas existem equipamentos que amassam argila pra você. Mas entendi. Aqui no Brasil é muito difícil, é muito raro os ateliês artesanais terem. Só os ateliês maiores, com uma produção grande, que compense ter uma maromba, que é o que a gente chama,
É um apelido ou um nome técnico mesmo? O nome técnico. Eu imagino que o cara, se tivesse uma profissão, o cara tinha que ser maromba pra poder fazer isso. Sim. Eu não sei o nome técnico, esqueci. Eu acho que não sei se é extrusora, mas eu chamo de maromba. Todo mundo chama de maromba, né? E então, aí no ateliê da Sara, eu ficava de olho no torno, até que 9 meses depois, ela me pôs no torno pra sentar. Ah, tá bom, faz aí. Mas ela me largou no torno. E eu assim, meu Deus, que negócio difícil de fazer. E aí a Sara viajou pra Europa. Acho que pra trabalhar ou pra passear, não lembro. Ela até deixou a chave do ateliê dela comigo olha, vai tocando aí as aulas, mas não pra eu dar aula, né? Só pra eu ficar de olho. Aí nesse meio tempo, enrolada com trabalho, com o escritório que eu tava, eu saí. E falei, eu vou procurar um curso de torno. Aí que eu cheguei na Rideco. Nossa, que outro mundo, assim, de que disciplina que era. Que eu fiquei assim, gente, eu levei um susto. Falei, meu Deus, será que era isso que eu tava esperando, né? Mas era isso. Torno é disciplina. Eu gosto de falar isso pras pessoas. A modelagem manual, ela é muito boa. Tem ceramistas que desenvolvem um trabalho inteiro só em modelagem manual. Criam uma linguagem. Eu gosto bastante. Mas, não sei, tem gente que é do torno. E tem gente até que não gosta de torno. Tem ceramista que não senta no torno de jeito nenhum. É muito, assim, de personalidade. Então, fazendo aula de torno lá, eu vi que precisava de muita disciplina. E eu fui atrás. Eu fazia aula dela. E a gente tinha um ateliê livre de sexta-feira e de sábado. Eu ia. Ficava lá, eu lá fazendo. E aí depois eu descobri que não, o ateliê livre é só 2 horas que você pode usar. E eu, nossa, eu tô o dia inteiro torneando. Porque eu gostava muito. E ela deixava? Então, acho que ninguém, na verdade, policiava, né? Eu lembro que uma pessoa me contou, não, é só 2 horas ou 3 horas que você pode ficar. Mas eu ficava direto lá. Você é aquela pessoa que quando vai pegar a esteira na academia não sabe. Fica lá, porque gosta muito, né? Eu me achei naquilo. Eu falei, nossa, é isso que eu quero. Mas é claro, eu tava muito no início, era muito no começo. E eu lembro de ter saído de lá. E fui procurar uma outra professora. Cheguei numa professora coreana. Tem até um ateliê aqui perto. Só que ela era só modelagem manual. Aí eu voltei pra modelagem. Mas era assim, era diferente da primeira professora que eu tive. E isso é técnicas diferentes. Não tem muito a ver. A cerâmica coreana não envolve muito torno? Dá pra falar isso? Então, envolve muito torno. Mas essa professora não envolve, era só modelagem manual. E eu escutei dela assim que torno era coisa de homem. E aquilo eu fiquei assim, não é não. Não é coisa de homem. Mulher também pode fazer. E aquilo mexeu muito comigo, Talvez né? na Coreia, torno é uma cerâmica mais homem que faz. Tanto que, assim, eu pesquisei alguns vídeos de cerâmica coreana. Geralmente homem, Então, é engraçado. E aqui eu fiquei meio assim, nossa, não, mas é de mulher também. Aqui no Brasil, a maioria das ceramistas são mulheres. Pois é. Né? E assim, até a cerâmica antiga, indígena, mulher. Tem até tribos que é mulher que pode pegar o barro, não é o homem. Então, é uma diferença bem grande. Acho que até no Japão, a maioria dos ceramistas que são antigos, famosos, bons, são homens. Então, é uma coisa bem diferente do Brasil. Claro que agora na Coreia mudou bastante. Tem muitas mulheres fazendo, né? Mas quando você, por exemplo, você falou, você passou na Sara, você passou na Rideco, você passou nos ateliês, é sempre como aluna. Como aluna, sim. Você pagando um curso sim. Aí você pode ficar tais dias, tais horas e estava sempre fazendo. Sim, sempre fazendo. Você quis estudar mesmo, assim. Quis estudar. Então foi de 2011 até 2013, durante 2 anos, estudando muito. Sim. Meio que em 2 anos você já podia, então, falar que estava formada, ser uma profissional? Não. É engraçado. Nessa área da cerâmica, é uma coisa que eu não concordo. As pessoas não conseguem se autodenominar, sou ceramista. Porque se passou muito a imagem de que para você falar que você é ceramista, você tem que ter 50 anos de experiência. Tá. Talvez seja uma coisa oriental, sabe? Dessa coisa de humildade, do mestre. Então eu falo que é o quê? Então, é difícil, né? Então, por muito tempo, eu ainda falava sou arquiteta. Né? Porque, não sei, não sou ceramista ainda. Porque aí, não existe um diploma de ceramista. Não existe. Hoje em dia tem. Já faz alguns anos que tem uma faculdade no Brasil. Eu esqueci onde é. Eu acho, se eu não me engano, é em São João del Rei. Que é a única de cerâmica, específica para isso. Tem cerâmica em cursos de artes plásticas, né? Nas faculdades, mas não é só cerâmica. Eu sei que em outros lugares no mundo tem a faculdade só de cerâmica, mas aqui no Brasil isso não tem. Então as pessoas acabam se formando meio em ateliês, assim. Assim, eu tive um bar de cerveja artesanal e quando eu abri o bar, teve um boom
ainda tem bastante procura, mas teve um boom de procura por curso de sommelier de cerveja. Né? Aí as pessoas faziam um curso de sommelier de cerveja. E é um curso, assim, eu acho caro pelo tanto que, assim, costuma entregar e também pelo que ele se propõe. Porque a profissão de sommelier de cerveja é uma profissão de serviço, né? As pessoas acham que você vai se formar sommelier de cerveja, o que você vai fazer é cartas de cerveja, harmonização. Mas um sommelier é aquele cara que, teoricamente, ele deveria estar num restaurante trabalhando com serviço. Então, podendo indicar cerveja e servindo a cerveja, né? Sim. E aí a gente brincava que, assim, você não faz um curso de fotografia. Por exemplo, eu sou um advogado. Eu gosto de tirar foto, eu faço um curso de fotografia e eu tiro foto por hobby. Quando as pessoas perguntam o que você é, você fala advogado, não sou um fotógrafo. E aí, Sim. será que não é um pouco disso? Você daria para separar assim, ceramista por hobby, não é ceramista, e ceramista que trabalha é ceramista? Putz, eu acho que é bem isso que você falou, sabe? Tá, no meu caso, talvez eu não fale que eu era ceramista, porque eu não ganhava dinheiro com isso. Isso, né? Mas a partir do momento que você ganha... Aliás, você perdia dinheiro com isso. Perdia dinheiro, né? Perdia muito dinheiro. Mas a partir do momento que isso passa a ser a sua fonte, né? Uma fonte boa, né? Aí acho que você se considera ceramista. Tô conseguindo, sabe? Mas ficou muito essa coisa de ceramista, quem tem muita experiência. Hoje em dia eu discordo muito disso, sabe? É claro que, assim, tem coisas que a pessoa tem que saber o mínimo pra se considerar ceramista, né? Igual quem se considera fotógrafo, né? Princípios básicos, saber dominar algumas técnicas. E no meu caso, uma coisa que veio, não é que eu parei com os cursos em 2013, na verdade a gente nunca para. Tá. De vez em quando, até quando surgem os workshops, eu faço, porque como tem primeiro, essa falta de formação no Brasil de uma cerâmica, né? A gente faz muito workshop, que é uma forma boa de você conhecer técnicas, ceramistas, materiais, queimas. Então a gente tá sempre fazendo. Então, depois de 2013, faltou uma coisa para ser ceramista, digamos assim. Fazer o próprio esmalte. Que é o que pinta as peças. Tá. Porque na minha cabeça, pelo que eu escutava, é assim, ceramista tem que saber fazer o próprio esmalte. O que é o esmalte? É a cor que vai na peça. Que na verdade é uma mistura de minerais. Não é pegar uma tinta e pintar. Não é tinta. Na verdade, o termo certo não é nem esmalte, é vidrado. Tá. Porque é quase uma formulação de um vidro, esse de janela, né? Mas em outras proporções. Tá, mas eu não poderia pegar uma argila, moldar, queimar e passar uma tinta nela, por exemplo? Não. Não, porque... Então, eu sempre falo assim, se o seu trabalho é de escultura, que não vai entrar comida... entendi. Tem uma diferença, né? Entre cerâmica utilitária e cerâmica de escultura, eu chamo, ou artística, né? O meu trabalho ele é bem voltado para cerâmica até para uma segurança alimentar, então. Sim, porque a tinta ela vai soltar, né? Entendi. Então, assim, eu sempre tive muita preocupação com a argila que eu tô usando, com o esmalte que eu tô usando, porque tem todo um teste para você fazer se aquele esmalte não tá passando pra comida. Entendi. Não usar chumbo, não usar vários minerais que são tóxicos pra gente, né? Pra gente consumir. Então, mas na minha cabeça, assim, fazer o esmalte fazia parte da formação de você virar um ceramista. Tá. Saber calcular o seu esmalte, produzir o seu esmalte. Mas isso é uma coisa que dá pra terceirizar. Por exemplo, eu fazer só o molde, o torno... Aí eu terceirizo pra alguém que vai queimar pra mim, depois eu terceirizo alguém que vai esmaltar pra mim. Então, é um pouco difícil. Até por causa do equipamento, não deve ser barato pra fazer tudo isso. Então, não é barato, né? Nossa, tem muita informação, né? Não sei se vai ficar meio perdido, mas você vai me perguntando. O esmalte, então, na minha cabeça, assim, pra ser ceramista completo, você tem que saber fazer seu esmalte. Então, eu fui atrás disso. Eu fui fazer um outro curso com uma outra ceramista de 1 ano pra você aprender a formular esmalte, porque isso é química pura. Então deve ser muito chato. Muito chato. É muito chato, mas assim, eu fiquei naquela coisa também, não, preciso aprender. E eu ficava naquilo, estudando, livro, curso, internet, pesquisa. Era a vontade de aprender mesmo que eu tive naquela época, né? Então, dá pra você comprar esmaltes prontos, claro. Hoje em dia, se encontra ceramistas que vendem o esmalte, próprio esmalte pronto. Entendi. Tem esmaltes industriais prontos, né? É muito comum nos Estados Unidos os ceramistas usarem esmaltes prontos. Com catálogo, cartela de cores. Só que eu acho que o legal de fazer o próprio esmalte é você ter a sua cor, a sua identidade.
É o que a gente fala, né? Tipo fazer molho de tomate ou bolo de caixinha, né? Entendi. Você comprar pronto ou você fazer o seu, entendeu? Então, pesou muito pra mim essa questão do esmalte. Então, eu não me chamava, sou ceramista até aprender isso. Hoje em dia eu já não penso assim, né? Ela pode ser ceramista sem ser esmaltista. Sim. A pessoa pode comprar o esmalte, pode mexer no esmalte comprado, enfim, eu acho que não precisa se prender tanto a isso. E existe cerâmica orgânica, por exemplo? Porque a gente fala de orgânico que não vai conservante, aditivos, por exemplo. E aí a impressão que passa é você comprar um esmalte pronto, é que você está comprando algo industrializado e todo o trabalho que você teve artesanal, teve que botar a mão, acaba perdendo uma porcentagem de ser 100% artesanal. Não, na verdade, toda cerâmica é orgânica, porque não tem nada diferente do que é tudo assim, argila, com minerais, não tem nada assim, que não seja natural, é tudo da natureza. O próprio esmalte industrial também mas eles conseguem chegar num padrão para manter aquela cor. Entendi. Certos efeitos já controlados. Então, assim, é fácil recorrer a esses esmaltes e são muito bonitos. Várias vezes eu tive vontade de recorrer. Mas você não vai? Mas eu não vou. Eu falo, vou manter. É um dogma que você está seguindo. É um dogma que eu tô seguindo. Eu falo, vou manter. Eu fico nas minhas experiências doidas de, vou tentar fazer essa cor, vou tentar fazer essa. Só que assim, tem muita bibliografia sobre isso. É muito fácil pegar uma fórmula e copiar e fazer, e não tem problema nenhum, porque o mundo inteiro faz isso. Mas tem muita gente que ainda mantém a própria receita. Então eu tento manter as minhas. Claro que uma cor minha vai ficar muito parecida com a de outra pessoa, porque, enfim, é uma proporçãozinha que, né, pode mudar ou não. Mas eu, assim, pra minha consciência, eu prefiro falar, olha, não, tudo feito aqui no ateliê. Entendi. E aí é o que justifica talvez a procura, né? Quando algum restaurante procura você para poder fazer a parte da prataria, né? Dos pratos do restaurante, eles querem não digo uma exclusividade, mas alguma coisa que seja mais identificada, né? Sim. O restaurante chega para você e fala, eu quero assim, dessa forma? Ou você mostra um catálogo do que você tem, ele escolhe de lá? Olha, varia bastante, viu? Eu já fiz bastante para restaurante e também a gente faz muito para casa das pessoas. Tem muita gente que faz jogo completo para casa. E não é que ele compra o jogo pronto, ele encomenda pra... Encomenda. Tá. Assim, a gente tenta... eu digo a gente porque eu tenho, né, uma assistente, né? A gente parte muito do ponto de ser um consumo mais consciente, uma produção mais consciente, em vez de ser uma hiperprodução de uma fábrica de louça que vá produzindo, né? Sem saber se aquilo vai vender ou não. Então, a gente tem poucas quantidades à pronta entrega de um determinado modelo. E aí, a partir daquilo, quem quiser mais, acaba encomendando. Do que a gente acha bom, que aí vai por demanda, sabe? Mas assim, sempre tem coisa pronta entrega. Então varia muito. Por exemplo, quando vem restaurante. Tem restaurante que vem já quer coisa do catálogo, mas assim, altera uma cor, altera o diâmetro, quer mais alto, quer mais aberto. Então isso tudo varia muito. E assim, eu mesmo deixo claro. A gente faz peças personalizadas, que é tipo um projeto, encomenda, mas que não saia da minha linha de trabalho. Tá. Eu acho muito importante manter. É difícil isso. Então, isso que eu falo, um cara de restaurante, um restaurante que vai lá escolher, ele entende, ele sabe o que é linha de trabalho? Existem escolas de cerâmica? Você comentou que tem a cerâmica oriental, por exemplo, né? Sim. O primeiro ateliê que você trabalhou foi da Sandra Carone. Que você trabalhou, né? Que você participou, que você estudou, né? A Sara partia muito pra escultura. Ela não era de utilitário. Tá. E, por exemplo, se ela não coloca o nome dela, se ela tá lá com as peças dela expostas em uma feirinha, alguém vai olhar e falar que é cerâmica asiática, cerâmica oriental? Não, dela não. Eu mesma não veria. Não. Apesar dela ter uma relação bem forte com ceramistas japoneses aqui do Brasil, mas o dela com certeza não é. Entendi. Dá pra gente enxergar isso, assim? É fácil você explicar? Isso daqui tem cara de cerâmica oriental, isso aqui não? Eu acho que sim, principalmente quando a pessoa faz o próprio esmalte. Pelos tons de cor. Pelos tons de cor que a pessoa faz e pelo fato... Eu acho que essa coisa de, você é um ceramista completo, se você fazer o seu esmalte, eu acho que vem muito da cerâmica oriental. Pelo menos aqui no Brasil, de quem ensina, vem muito disso, sabe? Entendi. Então... E porque assim, não deve ser fácil você fazer um azul. O azul é o mais fácil de fazer. O que você usa pra fazer azul, por exemplo? Óxido de cobalto. Tá. E é um dos minerais mais caros que tem. Só que assim, você usa muito pouquinho. Pra dar esse azul, por exemplo, aqui,
1%. Entendi. É muito pouco, só que é muito caro. E acho que é provavelmente o único que é importado, assim, que não tem aqui no Brasil. Dá pra fazer amarelo também? Eu não lembro que teve cerâmica amarela. Então, engraçado a gente entrar em coisas mais técnicas, né? Eu gosto de conversar. Não sei se todo mundo vai entender, mas... Eu te falei, eu sou quase um ceramista já. Né? Você fez curso também? Não, eu tô brincando, eu não sou. Quando eu falei assim, as pessoas não vão entender, porque eu não tava entendendo, entendeu? Eu sou curioso, não, mas... Sim, não mas é uma pergunta boa. Muita gente chega no ateliê e fala, eu quero vermelho, eu quero amarelo, eu quero rosa. Eu falo, não dá pra fazer. Não dá pra fazer do jeito que eu trabalho. Mas na verdade dá pra fazer. Se você comprar o esmalte pronto. Sim, ou corante amarelo. Porque assim, se você quiser fazer o amarelo e o vermelho do jeito que artesanal mesmo, você vai usar minerais tóxicos, altamente tóxicos, que não são recomendados nem para comida. Então tem jeitos mais seguros de você produzir esse amarelo e esse vermelho com produtos da indústria, mas que são feitos a partir de minerais, mas que já vêm pré-queimados. Não vai soltar chumbo, não vai soltar nada tóxico para você. Só que eu não uso. Eu prefiro me manter ainda, né, tipo, na farinha, no ovo, sabe? Nos ingredientes mesmo. Usa assim, ovo? Não, eu tô brincando. Comparando, assim, sabe? Eu já ia entregar que eu não entendo nada. Não, mas assim, usar o mineral básico mesmo, em vez de comprar alguma coisa processada, né? Entendi. Voltando então, assim, quando você começou a fazer cerâmica por hobby, você imaginava que viraria trabalho? Ou você tava num estresse, eu preciso achar alguma coisa para desestressar? Tava no estresse. E por que cerâmica passa essa imagem que vai desestressar? Desestressa não mesmo? Sei. O que a gente mais ouve, assim, de gente que vem no ateliê é nossa, é tão relaxante. Aí eu faço assim, mas é relaxante. Como hobby, é a melhor coisa que tem. Mas trabalho é trabalho. Aí já não vira mais relaxante. Então, eu já passei pra um nível assim de, nossa. Agora, você faz projetos arquitetônicos para relaxar agora? Não faço, não. Eu queria voltar a desenhar para relaxar, que é uma coisa que eu gostava muito. Mas eu fico só desenhando peça mesmo. Tá, mas não é um hobby também. Não é um hobby. Mas assim, como hobby, eu acho que a cerâmica é o melhor. Eu tô, né, jogando sardinha pra mim, mas é um hobby muito bom. Tá, aí a pergunta que eu faço assim, vale a pena você perder um hobby pra trabalhar com isso? Porque as pessoas têm aquela imagem assim, Sim. Eu não tinha essa imagem. Quando eu fui abrir o meu bar, eu não tinha a imagem do tipo, vou realizar meu sonho de ter um bar. Eu me iludi achando que economicamente ia ser muito bom. Eu tinha uns projetos pro bar, que era, na verdade, era fazer uma rede de bar, que acabou não vingando por mudanças de circunstância do mercado. Mas o que eu mais ouvia do outro lado do balcão é as pessoas falando assim, eu vou juntar um dinheiro e depois, quando eu for parar de trabalhar, eu vou abrir um bar. Aí eu falo assim, nossa, mas você vai querer trabalhar depois você para de trabalhar, né? Tipo assim... Então... você vai acabar estragando o seu hobby, né? Sim. Existe uma grande chance disso acontecer. Várias vezes me questionei. Pensei, nossa, o que eu fiz, né? Saí da arquitetura pra virar ceramista e, nossa, e agora eu não tenho mais hobby. Mas eu, por exemplo, hoje em dia não me vejo fazendo outra coisa. Tá sentada no torno é a coisa mais gostosa pra mim na vida, assim. Claro, tem outras coisas, né? Mas assim, é muito, muito gostoso. Mas eu entendo essa dificuldade, sabe? Nesse ponto que a pessoa chega, né? Pegou uma coisa que gosta, um hobby, e transformar isso em trabalho não é fácil. Eu acho que tem arrependimentos. E faz parte, né? A pessoa ou tem que voltar atrás. Eu conheço uma pessoa que até voltou atrás, né? Uma pessoa que saiu da área corporativa, foi empreender com outra coisa. E outro dia ela mandou uma mensagem, voltei pra área corporativa. Não deu certo, por outras questões, mas voltei e pronto, e voltou. Mas, por exemplo, você imaginava que daria pra ganhar dinheiro com cerâmica? Não é do tipo fazer artesanato e vender na Paulista? Não é só isso. Então, é difícil. Assim, a cerâmica entra meio que nessa área de arte, né? Vender arte é uma coisa difícil. Eu não sou artista, não me considero artista. Quando alguém me pergunta, tem muita gente que não entende, né? Qual é a sua profissão? Eu falo ceramista. A pessoa fala, o quê? Fala, artesã. Aí a pessoa já entende. Mas eu não me considero artista. Mas assim, entra um pouco nesse trabalho de artista, que é você tá expondo uma coisa que você produziu de você mesmo, enfim, né? É difícil de vender. Não sei se as pessoas têm a impressão de que dá dinheiro. É muito trabalho. É muito desgastante fisicamente. Quando você imagina que não dá pra escalonar no mundo que a gente vive hoje, até para as pessoas que vêm do background de confecção, as pessoas sabem assim, o custo para você fazer uma peça piloto
e você fazer e vender ela, você tem que justificar no mínimo um corte de não sei quantas peças, né? Sim, sim. Então, mas o seu projeto é todo manual. Você não vai conseguir você só vai conseguir escalonar se você ou ter mais braços, sim. Ou botar mais gente, mas aí acaba virando uma marca e não é uma coisa só sua, porque você consegue moldar uma pessoa para que ela faça exatamente como você faz? É difícil. Mas assim, no Brasil, muitos ateliês grandes de cerâmica têm muitos funcionários que torneiam. Então, é difícil, é igual um chefe de cozinha, né? Tá, uma ótima comparação. Não é ele que vai cozinhar todas as refeições que vão tá sendo servidas naquele jantar. É meio isso, sabe? No meu caso, ainda sou eu que faço as peças. Às vezes, quando tem uma demanda muito grande, eu tenho a ajuda de um oleiro, que é uma pessoa que vem só para tornear. Aqui no Brasil tem uma tradição de ter muitos oleiros nos ateliês de produção grande. Então, oleiro é a pessoa que torneia. Só torneia. Tá. Então, assim, Nossa, mas é justamente a parte mais que o chefe, entre aspas, podia dar o seu toque, não? Sim. Mas aqui é assim. Eu imaginava que, por exemplo, se você fosse contratar alguém que vai bater argila pra tirar todo o ar. E aí depois vai deixar tudo montado. Aí você só senta, né? brilha no torno. Aí depois você sai, a pessoa vai arruma tudo. Engraçado você falar briga no torno. Eu acho que lá fora, eu sei que nos Estados Unidos, pelo que uma colega minha me falou, é o ceramista mesmo que produz tudo. Imagino que na Coreia, no Japão, também seja o próprio ceramista que produz tudo. Mas aqui no Brasil ainda tem, não sei se ainda, mas muitos ateliês têm esses oleiros que produzem os pratos e não tem a mão do ceramista dono, né? Mas às vezes sim, a pessoa dá o acabamento, que é o acabamento por baixo, assim, da peça, que é o que dá a cara pra peça. O próprio esmalte já é uma linguagem do próprio ceramista. Então, tá tudo certo, assim, as pessoas aceitam, né? Mas uma época eu fiquei um pouco em crise com isso, sabe? De, putz, eu vou colocar uma pessoa pra tornear minhas peças. Mas dependendo da demanda, a gente precisa mesmo. Eu ganhei, por exemplo, um conjunto de copos da Rideco. Eu nem sabia que era da Rideco. Eu só ganhei os copos. Achei muito bonito, porque são copos de cerâmica e tal. E aí um dia eu tava num restaurante de um conhecido meu, um restaurante que, assim, muito bom. Ele chama Ícone. Ele fica na Vila Madalena e ele usa os pratos da Rideco, né? Porque lá tem todo um cuidado, assim, com tudo, assim, desde a comida quanto a apresentação. A experiência, né? E aí a gente achou muito bonito, né? E me lembrou os copos. Aí ele me explicou que esse daí era de uma ceramista chamada Hidekomo. E ele explicou quem que ela era e que ela era super, assim, né? Uma das tops disso daí. Ele me mostrou identificar lá o caracolzinho que ela faz, a assinatura dela. Aí eu fiquei na dúvida, será que o copo que eu tenho em casa realmente é dela? Aí eu voltei, peguei o copo, virei e tinha lá o caracolzinho, né? Falei, nossa... Aí, eu depois imaginando, né? Eu conheço muitos artesãos na comida em outras áreas, né? Por exemplo, um grande amigo meu, ele faz charcutaria artesanal. Ele faz salame, ele faz bacon. E ele não pode crescer, escalonar, porque se ele vira uma indústria, ele precisa ter muitos certificados. Ele precisa passar por várias inspeções e aí ele fala que aí eu não consigo mais... Eu não consigo ser mais artesão. Eu preciso ter já um maquinário, algumas coisas... muito profissionais, eu não tenho condições. Então, eu preciso sempre trabalhar no meu teto, né? Sim. Aí eu pensei, no caso da Rideco deve ser bom. Por exemplo, ela tem um padrão, a pessoa vai lá, faz tudo. Tipo, não tô falando que ela faz isso. Auxilia ela na produção. Aí depois ela vai e faz lá o caracol, ela botou o dedo dela lá, entendeu? Olha... É um caminho, né? É um caminho. Mas assim, o conceito da peça é dela. Exato. Eu não tô querendo dizer que ela... tá falsificando o próprio trabalho, entendeu? Não é isso, né? Não é isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Porque as pessoas... você fazer todo o desenho, você ter toda a identidade é a parte mais difícil, né, da coisa, não é? Depois manter o padrão lá aí é treino, prática e tal, mas poder fazer a criação, né? Então, a sua cerâmica tem a sua assinatura, assim, tem alguma coisa que as pessoas podem olhar e falar, isso daqui é da Pina? Olha, eu acho que, no meu caso... voltando só aqui a concluir esse assunto da Rideco, eu acho que é um caminho normal para um ateliê que cresce, né? Porque é impossível a pessoa fazer tudo, pelo menos no tamanho do ateliê que ela tem, ou de outros ateliês grandes que atendem restaurantes, né? Que restaurante é muita correria, você sabe como é. E quebra muito prato por conta da correria do restaurante. Mas é normal seguir esse caminho e
Até uma época eu me questionava se esse era no caminho que eu queria seguir ou não, pra manter a peça feita por mim, mas, enfim, a demanda às vezes exige que você tenha que ir pra esse lado mesmo. Um restaurante é bom, né? Porque ele quebra, ele vai ter que comprar de novo. Então, tem restaurantes e tem restaurantes. É meio complicado falar disso. Eu gosto de restaurantes que meio que topem o trabalho artesanal pelo trabalho artesanal, sabe? Não só colocar cerâmica artesanal por estar na moda. Eu acho isso muito diferente. E tá na moda. Tá na moda. Tá. Mas... Isso é bom. É bom, mas é tão gostoso quando alguém realmente vê seu trabalho. Pra mim, isso é muito mais... Me deixa muito mais feliz do que vender 1000 pratos. É alguém enxergar valor naquilo que você tá fazendo, sabe? De verdade. Então, assim, um restaurante que, sei lá, quebrou um prato que deu um super trabalho pra fazer. Lascou um pouquinho. Descarta. Eu fico assim, ai meu Deus. Porque não precisa descartar? Precisa, dá pra usar. É que assim, tem gente que acha feio. Mas por exemplo, Cris, quando eu vou no restaurante e vejo um prato quebradinho, eu acho, legal que o cara tá usando ainda o prato artesanal. Tá curtindo. Porque o prato dá pra usar, sabe? Mas tem restaurante que descarta. Mas se descascar um pouquinho, não vai soltar? Não. Então, você tem que analisar. Às vezes tá uma lasquinha e tem uma trinca muito grande, descarta. Mas às vezes é um negocinho que saiu. E é descarta, não dá pra consertar. Dá pra consertar, mas não recomendo. Existe aquela lenda da internet, não sei se você já deve ter visto com certeza, que é quando o vaso quebra, as pessoas consertam com ouro. Sim, é uma técnica japonesa, né? Isso é real, não é uma lenda urbana. Não, existe. Até muita gente me procura perguntando se eu faço. Eu não faço. Mas porque eu acho que tem, não sei, me falaram que tem um jeito certo de aplicar. E tem que ser ouro. É ouro. O de verdade é ouro. Mas daria pra consertar com Sim, eu digo, não que você conserte escondendo a rachadura. Não, aparecendo, justamente. Aparecendo, né? como história, se... Exato, né? A trajetória daquele isso prato, né? Assim, pra quem não entendeu, assim, alguém já deve ter visto na internet uma foto de um vaso meio que rachado, onde as rachaduras tá com um pozinho de ouro brilhando, e a história conta, né, que aquilo lá é uma forma que a sabedoria asiática, a sabedoria japonesa tem para dar valor às nossas marcas, cicatrizes. Aí faz toda uma ligação com uma filosofia de vida, né? Sim. Entendeu? Eu curto isso, eu acho legal. Mas não dá para, por exemplo... Daria para você vender pro restaurante, ó, você tá levando aqui um jogo de pratos, tal valor, e assistência, entre aspas, para quando quebrar, rachar e eu consertar e você levar de volta. Sai mais barato do que comprar outro prato? É que tem muitas vezes a gente para nisso. É mais barato comprar um novo do que consertar. Eu acho que sim. pelo valor desse trabalho todo, eu acho que sim. Mas o restaurante, eles também têm muita urgência, né? Acho que não teriam esse... Acho que é mais rápido até fazer do que consertar. Entendi. Eles... É um outro ritmo, sabe? E todos os restaurantes que você serviu, você já chegou a comer para ver como que ficava empratado lá? Nunca comi no Fazano. É onde eu ia chegar. Nunca comi no Fazano. Mas assim, eu cheguei a fazer várias entregas lá. É um lugar bem legal. Como que eles chegam em você? Tipo, do nada assim, sou do Fazano e preciso de pratos? Parece que é trote até, não? No caso específico do Fazano... Parece, né? No caso específico do Fazano, eu participei de uma feira... eu participei de muitas feiras. Até uma coisa interessante de comentar aqui, falando de trajetória, eu participei de muitas feiras. Comecei participando de feiras. Enquanto trabalhava com arquitetura ainda, não? Ou já tinha parado? Não, já tinha parado. Abri o ateliê e falei, vou partir pra feirinhas. Feirinhas. Foi aí que eu tive que botar o nome Cerâmicas da Cris pra estar na placa, né? E numa dessas feiras, quando ainda era Cerâmicas da Cris, era uma feira de comida, de restaurantes. E tava lá o Fazano, tinha vários restaurantes. Vendendo comida. Vendendo comida. E aí o chefe do Fazano, que é um cara super simpático, passou na minha banquinha lá, na minha mesa. Falando meio italiano, português, que belo, nananana. E ficou com o meu contato. E aí chamou a diretora, acho que do hotel. Agora não lembro se ela era do hotel ou do grupo Fazano. Eles foram no ateliê e fizeram uma super encomenda. Ainda era na Pompeia? Era na Pompeia. Aquela minha casinha. Uhum. Foram lá, fizeram encomendas. Depois fiz pro Fazano de Angra, que abriu. E aí algumas reposições. E era parte pra... que tipo de louça eles precisavam? Jogo de completo? Não foi louça pra servir na mesa, mas era louça pro buffet. Pro buffet de café da manhã, ou de alguns restaurantes. O Fazano tem muitos restaurantes, na verdade. Ele é um grupo, né? Sim, tem o Emiliano, Bareto.
Eu não sei se o Emiliano é deles, eu acho que não. Eu acho que Eles têm o Hotel Fazano, né? Eles têm o Bareto, tem o Gero. Ah, verdade, tem o Gero também. Eu acho que o Emiliano é do grupo também. É um hotel boutique do grupo, eu acho. Bom, não tenho certeza agora. No Emiliano também fui umas vezes pra ver cerâmica, mas acabou não rolando. Mas eu lembro que do Fazano, assim, o pessoal tem aquela coisa, nossa, o Fazano é muito chique. Mas o pessoal era muito gente fina, assim, o pessoal mais legal que me atendeu. Mas tem rico gente fina também. Não, eu entrevistei alguns. Mas é que a gente fica com aquele medo de ir no Fazano. E assim, eu lembro de fazer entregas lá e o pessoal sempre super solícito. E são bem... E eles não associaram a sua cerâmica com uma cerâmica asiática, oriental? Eu acho que não. Então, eu sempre recuei muito nisso. É meio chato falar disso, né? Mas acho que vai muito nesse... Vai entrar um pouco nesse assunto que eu lembro de que você comentou em alguns podcasts, da pessoa meio que fugir, né? Da comunidade. Eu também meio que fugi. Eu não queria estar associada a isso, então... Antes da cerâmica, isso? Antes da cerâmica mesmo, E aí, quando eu me vi assim, nossa, estão comparando o meu trabalho com uma cerâmica japonesa ou oriental, não quero. Então, eu sempre puxei muito. Tanto que, por exemplo, as minhas cores hoje em dia, que acho que talvez as pessoas conheçam mais, é o branco mais fosco, é o verde clarinho, é um lavanda, que são cores que você não encontra muito, assim, naquela cerâmica mais marrom, ou mais azul escuro em restaurantes de sushi, né? Que você vê bastante. Então, assim, foi caminhando pra isso. E o Fazano, eu lembro, eles encomendaram bastante um azul pavão, que é um azul escuro meio esverdeado, eu lembro disso. Entendi. Mas nos outros você chegou lá a ver o seu prato empratado? Eu acho que eu não fui no Lume, que é um restaurante em Campinas, porque é em Campinas. Não consegui, na época eu tava grávida, quando eu fiz pra ela. Mas eu tô vendo foto sempre. Eu peço pro pessoal mandar foto de como tá. E é gostoso. Você come bem? Como muito bem. Até quando eu era arquiteta, gastava meu salário em restaurantes. Acho que por isso que foi um caminho também, assim, pra fazer cerâmica utilitária, né? Eu trabalhava como arquiteta e gostava de gastar meu dinheiro em restaurantes. Na época, era difícil, não tem essa coisa do Instagram. Então era muito por blog, né? Que você conhecia lugares pra comer, lugares novos. Então eu sempre gostei bastante. Então... Engraçado que antes eu ia mais em restaurantes que abriam, restaurantes novos ou bons, do que agora. Mas sempre gostei muito do assunto comida. Eu acho que também... Já te chamava a atenção os pratos nos restaurantes? Já me chamava a atenção. E aí, é normal pensar, assim, esse prato aqui combina com tais... essa cerâmica combina com tais comidas, tais pratos ou tais cores? É normal, né? Sim. Porque... Mas assim, de repente alguém pode se surpreender também. Às vezes vem um chefe, ou até, né, pessoas... Eu falo cliente final, que é uma cerâmica dessa cor porque vai servir aquilo. E eu falo, nossa, que legal, não tinha pensado nisso. Então não é só o chefe de cozinha. Eu gosto muito de escutar pessoas que gostam de cozinhar também em casa. Eu acho isso muito bonito, sabe? Não só restaurante. Porque assim, eu gosto muito de cozinhar. Só que a minha cozinha é uma cozinha meio pedreira, assim, né? Eu gosto de fazer comida em grande quantidade. Eu tenho até uma história engraçada, assim, que uma vez, quando eu morava em Londres, né? Tinha uma amiga nossa que morava com as amigas dela e uma delas namorava um italiano que cozinhava super bem, ele fazia macarrão, o molho de tomate, que nem você falou, do molho, né? E é diferente. Então, aí uma vez ela veio visitar a gente na nossa casa, assim, eu e um amigo meu que morava lá, ela veio visitar a gente, aí ela chegou bem na hora da janta. Aí eu falei, você quer jantar? Acabei de fazer macarrão com salsicha. Aí ela falou assim... Clássico, né? Ela falou assim... É um dos pratos favoritos do meu filho, inclusive, né? Ela falou assim... muito também. Nossa, mas imagina, não vou comer macarrão, não. Eu só como macarrão como macarrão toda semana lá do não sei o que. Eu comi muito antes de vir, porque ele fez um macarrão lá com manjericão, não sei o que. Ela falou um molho lá, eu achei até meio estranho. Não vai nada de carne esse molho, né? Então tá, a gente vai comer aqui. Aí ela viu a gente comer, ela ficou... Acho que, né, a gente... Gordo come com vontade, né? E ela ficou, sabe, deixa eu experimentar. E aí comeu. Né? E assim, eu gosto de fazer esse tipo de comida. E aí minha esposa, assim, ela come bem também, mas ela gosta de comida bonita. E aí depois, por conta do casamento, eu comecei a tentar dar um pouco mais de atenção pra apresentação da comida, né? Assim, então, assim, eu faço todos os pratos, assim, eu cozinho em casa, aí eu pego o prato dela, eu tento montar mais bonitinho, aí o meu vai aquela pedreiragem normal, né? Tipo, o meu não vai pra foto. O dela eu tento também, mas eu não consigo, né? Eu não sou chefe de cozinha.
E... Não, mas é legal você tentar fazer isso. Mas aí eu fiquei vendo assim, nossa, os pratos de casa são feios. Assim, eu adoro, sou um presente de casamento. A gente tem aquele que chama Bon China, que fala, sabe? Sim. Nossa, todo coreano tem, né? Eu também Exato, tenho. Só que o nosso é todo aquele... É branco, né? Acho que Sim. todos os pratos coreanos são brancos. E tem uns desenhos de folhinha, e eu acho meio brega, assim. Se fosse todo branco, eu acharia mais bonito, né? Sim. Mas ok, a gente come, é muito funcional. Sim, muito né? funcional. E a gente tem, por exemplo, em casa, o arroz, a gente não usa aquele cong redondinho, né? As pessoas, quando vêm em casa, até acham estranho, porque eu sirvo, quando vou subir arroz coreano, eu sirvo na tigelinha de sopa. Maiorzinho. Mas assim, por quê? Porque é o que cabe na máquina de lavar. A gente tem uma máquina de lavar em casa. Por isso. E com certeza as máquinas de lavar não foram feitas para as famílias asiáticas. Com certeza, só nem escorredor, né? Também. É sempre aquela pirâmide, né? E aí quando eu li que você se preocupa com ergonomia, essas coisas, funcionalidade, eu falei assim, nossa, será que ela tem pratos que funcionam para famílias coreanas e que daria para entrar numa máquina de lavar, por exemplo, né? Olha, eu acho que é melhor a máquina de lavar mudar. Quando eu falo de ergonomia, também vem muito a ver com a faculdade, acho que de arquitetura. Essa coisa de funcionalidade, ergonomia, ter um prato que dê para usar. Mas eu nunca pensei nesse encaixe da máquina de lavar. A gente pensa assim, na louça não riscar na máquina de lavar, não desgastar. Mas em caber na máquina... Eu nunca Ninguém pensei, pensa. Acho que precisa conversar mais quem constrói a máquina de lavar e quem faz pratos. Sim. Precisa estar no acordo, gente. Tá no acordo, né? Até o escorredor eu sofro bastante, até pra encaixar. É. Mas eu tenho 2 escorredores, justamente. Tem um que é mais pra um tipo de prato de cerâmica, outro pra outro. Então. Mas na sua casa é tudo cerâmica sua, não? É de cerâmica minha. Não tem mais. Não tem mais branca. Tem branca até. Mas eu tenho esse conjunto branco que a maioria das famílias coreanas tem quando ganham, quando casam. Mas aos poucos eu fui substituindo. Eu pensei, não dá, né? Tem que ter cerâmica. Mas esse Bon China, ela é uma cerâmica até que bem conceituada, assim, ela né? é muito boa. Ela tem alguma coisa de osso mesmo? Por que ela tem esse nome, você sabe? Eu acho que originalmente o osso um produto, é uma coisa que é boa de colocar por causa da resistência. Mas eu acho que muita gente hoje substitui por uma coisa similar. Então não sei dizer se essa é exatamente o osso, se é o similar industrializado já. Entendi. Mas é muito boa. Na verdade, eu ainda uso. Principalmente as tigelinhas de arroz ou de sopa, eu uso bastante. Mas o prato raso, que também não é uma coisa que às vezes nem vem nesses conjuntos. Né? Pratinho pequenininho. Não é. Ou de refeição grande, vem assim, 3 grandes, só pra você servir o panchan. Exato. Podia ser no mínimo 4, né? Por que vem 3? Pra cada pessoa usar o seu, né? Mas aí, prato de refeição, prato fundo, prato de sobremesa, prato de café da manhã, tudo cerâmica artesanal lá em casa. E o que você fez? Que eu fiz. Entendi, que legal. E lasca também, mas assim, depois de muito tempo, e eu continuo usando, não vejo problema algum. Eu comentei já uma vez aqui, quando a gente gravou com o Garan, que eu gosto muito de café. E aí eu descobri, fazendo o curso dele, que uma das piores coisas que você pode fazer é querer se aprofundar demais num hobby. Porque assim, eu quis fazer o curso de análise sensorial do café. E foi muito bom e foi muito ruim. Porque agora, assim, você percebe quando o café é ruim. Com certeza. Tá? Eu vou fazer uma pergunta perigosa, mas assim, eu acho cerâmica tudo bonito. Eu vejo assim, cerâmica assim, eu não consigo falar, isso aqui é uma cerâmica feia, isso aqui é uma cerâmica bonita. Eu acho tudo muito bonito. Mas eu acho isso legal, é pessoal seu, né? E tá bom? Mas, tecnicamente, como é que eu posso ver se essa cerâmica foi bem feita e essa aqui não foi bem feita? Olha, pode ter algumas coisas que você pode ver, tá? Eu posso falar bastante mais da cerâmica utilitária, né? Porque cerâmica artística e cultura é outra história, né? Pra cerâmica utilitária, coisas importantes. Bom, tem algumas coisas pra ver. Uma coisa importante é peso. Não pode ser muito pesada. Não pode ser muito pesada. Claro, às vezes é uma linguagem da pessoa, ter peças mais pesadas, mas para um restaurante. Mas é mais difícil fazer peças mais leves? É mais difícil fazer, no geral, sim. Então, se um ceramista quer jogar no conforto, não vai se preocupar com o peso da peça? Provavelmente não. Tá. No torno, uma peça grossa, é porque a pessoa não subiu muito. Ou tá muito mais grossa embaixo e muito fina em cima. A pessoa não tá conseguindo levar toda aquela argila lá de baixo, lá pra cima. Uniformidade é uma coisa importante. Sim. Então, uma coisa importante em cerâmica utilitária é parede uniforme. O fundo, a parede.
Acabamento. Nossa, vou te falar uma mania de ceramista. Pegar a cerâmica e olhar o pé das peças. Tá. Se tá bem feitinho, se tá bem cavado. Tem peça que não tem pé, tá? Eu, por exemplo, não estou mais fazendo pé. Pra não ser julgada? Pode ser. Eu vou ser julgada porque não tem pé. Mas por uma questão até de produção. Porque fazer pé dá trabalho. Mas por causa de tempo, né? Tá, o que é o pé? O pé é isso aqui. É que nessa caneca não dá pra ver direito, né? A caneca que a gente tá aqui tomando água. Pode analisar ela, não tem problema. Ela é uma caneca boa. Tá. Não tá pesada. Tem a parte do beiço é gostosa. Mas o pé é uma coisa que é cavada aqui por dentro. Você torneia a peça e depois você vira ela de boca pra baixo, no torno. Depois. Essa curvinha que faz? É a curvinha, é um pé cavado. É o que você cava depois na peça. Então no seu é plano ali? É um pechado? Hoje em dia as peças são planas. Quando tem encomendas que queiram pé, eu faço tranquilo também, porque eu já fiz muito pé. Pra mim dá a impressão que o plano é mais difícil, não? Não é. O plano, na verdade, é basicamente sem acabamento. Você dá uma alisada e acabou. Entendi. Então essa curvinha que fica embaixo, como é que... por exemplo... Importante. Essa tem. Ela geralmente é mais áspera. É mais áspera porque aqui não vai esmalte. Tá. Porque a pessoa acha que não precisa ou porque vai perder com o tempo, porque ela apoia na mesa? Tem um porquê. Então tem a questão do pé, que é importante. Então o pé, você vai começar a reparar agora que eu quero entrar na loja e parecer um especialista. É que eu quero... Quando eu tinha bar, as pessoas chegavam assim, eu posso te ajudar? É aquela história que eu falava assim do fotógrafo. Não, obrigado, eu sou sommelier. Aí eu perguntei, você trabalha onde? Não, eu fiz o curso. Então tá bom. E aí, deixa quieto. Deixa quieto. Eu quero poder dar essa carteirada. Não, então eu vou te mostrar o que você pode fazer. Ver o pé é importante. Ver se tá super bem cavado. Ver se ele tá simétrico. Isso assim, é um olhar bem apurado. Não que você precisa chegar nisso, tá? Hoje em dia eu mesma sou muito mais livre com essas questões, tá? Mas eu quero ser o chato. Eu quero ser o chato. Então o pé é uma coisa importante. Se tá bem feitinho. Se a espessura da parede tá uniforme. Se o esmalte que a pessoa usou pra determinada comida, finalidade, tá de acordo. Se não tá um esmalte muito áspero, poroso. Se não tem furos no esmalte. Tudo isso é ruim pra utilitário. Por exemplo, essa caneca do Kyopocash, eu tava meio relutante de usar porque eu vi que era pintado dentro. E ficava pensando assim, nossa, será que é legal a comida ter contato com toda essa tinta azul aí dentro? Não tem problema. A indústria, ela super controla isso. Ela não usa do jeito que eu uso, sabe? Até porque se fosse branco, não quer dizer que não teve esmalte também. Também teve, Tá. Então, você perguntou do pé áspero embaixo das peças. A parte áspera, que não tem esmalte, por que ela é áspera? Porque quando a gente vai colocar no forno pra queimar, não tem esmalte. Se tiver esmalte no pé, aquela peça vai grudar no forno. Tá. Porque o esmalte, o vidrado, ele funde durante a queima. Ele vira uma coisa meio líquida. E não dá pra queimar suspenso, assim, pendurado? É difícil. Por exemplo, pessoas que fazem bijuteria de cerâmica. Por exemplo, você vai fazer uma bolinha de cerâmica. Ela tem que passar um fio no meio. Tem bijuteria de cerâmica? Tem bijuteria. É um outro... Dá alergia? Não, porque na verdade é só a parte externa. A parte de dentro ainda continua sendo o ouro, ou prata. A pessoa só gruda uma pecinha de cerâmica nesse pino. Tá. É porque a minha esposa fala que ela tem alergia à bijuteria, que ela só pode usar ouro e prata. Eu fico achando que isso daí é só um papo pra ela querer algo mais caro. Olha, não. É realmente. Mas como é grudado em pinos de ouro, de prata, não a tem cerâmica, problema, na verdade, é só decoração. Enfeite, não é que... Ai, que pena. Mas tem muito colar de cerâmica que as pessoas fazem. Entendi. Eu já vi pulseira, já vi até anel de cerâmica. Então essas coisas têm que ser meio que queimadas penduradas. Mas é tipo, você faz um varal com metal, que é o cantal, que é o que resiste a esse calor, que é 1250, 1300 graus. E é gás? No meu caso, é forno elétrico. Nossa, o papo de forno é bem extenso. Existem vários tipos de fornos, né? Eu falo que o meu ateliê é um forno urbano, é um ateliê urbano, porque eu só uso forno elétrico. Tá. Mas tem forno a gás e tem forno a lenha. E aí é por questão de gosto? Ou questão de economia também, qual que vai gastar menos? Hoje em dia o forno elétrico tá mais econômico. E o gasto é caro. Mas é diferente, uma queima da outra. É que nem o meu marido fala, é tipo pizza em forno forno elétrico e forno a lenha. Tá. Tem umas diferençazinhas. Mas assim, vou falar meio que por ordem. O forno a lenha, que foi o primeiro, né, que o pessoal mais antigo usava, é com o fogo mesmo, é a lenha. E tem todo um trabalho da cinza que cai na peça, que dá outro resultado.
O forno a gás também é a gás, é fogo. E o forno elétrico, na verdade, ele é por resistência, que vai aquecendo. Então, ele é por calor, não é por fogo. Não vai deixar fuligem. Não vai deixar fuligem. Então, ele é uma queima mais, entre aspas, limpa nesse sentido. Mas várias coisas que o forno a gás consegue fazer efeitos nas peças, nos esmaltes, o elétrico não consegue. Ah, tá. Você já tem uma limitação. Tem uma certa limitação. Mas você não precisa de uma exaustão também, né? Não precisa, mas você tem que deixar num lugar bem ventilado, porque esquenta muito e sai gás, e sai material orgânico que tá na argila. Ah, mesmo no elétrico, sai da combustão, da queima. Sim. Ah, você entendi. tem que deixar num lugar bem ventilado, é bom. Você falou que você fugiu um pouco da comunidade e aí começou até não botar Cristina Kim, né? Eu fugia disso. E aí de repente chega o Comar e pede pra você fazer pratos. Você conhecia o Comar? Eu fui atrás do Comar. Ah. Porque eu vi, eu não lembro onde eu vi assim, falei, mano, preciso falar com esse cara, né? E eu falei, como é que eu vou chegar nele? Não conheço, né? Não sabe. Aí meu irmão conseguiu o contato dele, mandei mensagem, acho que foi, não sei se foi, acho que foi o Paulo, Eu fui lá. E ele me recebeu, ele adorou. Mas assim. por que você sentiu essa necessidade? Você tava fugindo disso, eu tava na fugindo, verdade. né? Mas, então, uma coisa interessante de falar, eu tava fugindo. Fazia só aulas com o pessoal daqui do Brasil. Mas é uma história bem engraçada. Eu escutei em algum lugar, não sei se é história, não sei se é real, mas que muitos ceramistas coreanos foram pro Japão, isso há muitos séculos atrás. Foram raptados, enfim, época de guerra, aquela coisa, né? E aí, eles que implantaram cerâmica em muitas cidades japonesas. E aquilo fiz assim, nossa, calma aí. Eu tô aprendendo com um monte de professoras japonesas, brasileiras, mas na Coreia também, né? Pode ser que seja o berço disso. E aí, não sei se essa história é real, de verdade. Tem uma história parecida que a gente ouviu com o afiador Kim. Porque no Japão, na afiação da faca, também quem fez isso eram os coreanos da época. Porque trabalhos braçais artesanais, principalmente no campo da faca, essas coisas, o Japão ele tinha que conquistar, entrar na Ásia, e a porta de entrada era a Coreia. Então a Coreia é como se fosse um primeiro posto de abastecimento. Sim. Então faz muito sentido toda essa história. Né? Então, e pesquisando, eu li assim que pode ser verdade ou não, assim, o jeito que é contada a história. Mas eu absorvi aquilo, não tipo como verdade, mas como assim, nossa, me deu um clique, sabe? E aí eu comecei a olhar um pouco. Em 2014, eu falei, preciso ir pra Coreia, né? Aí eu fui sozinha. Fiquei 10 dias lá. Larguei tudo aqui. Marido, gatos. Falei, vou pra Coreia, vou sozinha, não quero saber. Só 10 dias? Só 10 dias. Nossa, já perde 2 dias pra ir voltar. Foi muito pouco. Não, 10 dias eu conto tudo, não, né? Sim, eu fiquei lá, exato, mas muito pouco, né? Mas você já foi já com coisa marcada, pontual pra ir, ou você foi lá só pra ver? Eu fui lá pra ver. Eu sabia que ia ter um festival de cerâmica. Que tem uma cidade lá bem famosa, chama Incheon. Sei. Onde do aeroporto. Não é Incheon, é Incheon. Então, quando eu comecei a pesquisar, eu confundia. Falei, nossa, mas como que a cidade do aeroporto é uma cidade da cerâmica? É diferente, chama Incheon. E aí lá tem acho que é uma bienal, um festival de cerâmica que tem. E casou de ir nessa época. Desculpa, não é a Bienal, é um festival. A Bienal é no começo, é em março, abril. Que a Bienal é mais séria, tem artistas que concorrem, tem prêmio. Aí eu fui num festival meio livre. Então larguei tudo aqui e falei, vou lá. Não sei o que eu vou fazer, mas eu preciso me alimentar, né, de alguma coisa coreana. Aí você chegou lá e começou a olhar os pezinhos das canecas. Não, eu já olhava. A gente começa a fazer cerâmica, você já olha. Não, mas digo, vamos ver os pezinhos dos coreanos. Um negócio impecável, assim. Nossa, eu visitei algumas cidades, na verdade. Pesquisei rapidinho aqui. Fui pra Incheon. Fui pra esse festival. Me encantou, assim, como as pessoas estavam envolvidas nisso, assim. Muitas famílias passeando com crianças pequenas. Nossa, criança pequena num festival de cerâmica. Mas assim, era uma coisa bem legal, assim. Mas o medo de quebrar a coisa, a criança correndo pra lá e pra cá. A minha filha nunca quebrou uma peça. No ateliê, né? Tá. É que vem muita gente com Quantas vezes ela já foi no ateliê? Ela vai direto, tá todo dia lá. Muita gente vai com criança, fica com medo. Vai quebrar. Eu já quebrei quando criança, no Lar Center, tinha uma loja de decoração. Tinha aqueles pratos que é relógio, e eu dei uma esbarrada correndo lá e quebrei lá. E acontece eu tenho um trauma disso, Putz, não, mas a gente que tá lá dentro, eu já não, eu me desapego nesse sentido. Você não fica com pânico quando você vê criança chegando? Não fico. Eu acho que eu tô acostumada já com a minha filha lá, e nenhuma criança nunca quebrou, assim, quem quebrou foi adulto, assim. Aí não deu tempo de botar culpa na criança. Não deu. Eu lembro do pai falando, não mexe em nada. Aí ele que quebrou, e eu assim, ai meu Deus.
Aí você começou a fazer as pesquisas na Coreia. Mas foi só pra ver. Eu não fui pra estudar. Foi pra ver como que era. E eu lembro de ter ficado surpresa, assim, um festival super legal, ao ar livre, com muitas tendas, muitas barraquinhas de pessoal vendendo. Mas, assim, muitos estrangeiros de fora, europeus vindo, famílias com crianças. E o pessoal sabendo o que é cerâmica, ceramistas torneando com você, te ensinando, assim, um workshop de 1 minutinho, assim, senta aqui, faz aí. Mas eu achei isso muito legal. Não tem uma feira dessas aqui no Brasil? No Brasil, eu acho que agora tá começando a ter. Dá pra tornear um pouquinho pra ver como que é? Tá, legal. Aqui, a diferença que eu sinto, assim, é porque parece que lá na Ásia, em geral, as pessoas sabem o que é cerâmica, né? Que a cerâmica é queimada. Eu brinco, aqui no Brasil, a gente mexe muito com argila quando é criança, mas quando é que você imagina que aquilo é queimado, né? Você tá na escola brincando, tipo, secou, né? Perdeu. Você nem sabe se é queimado. Rachou e já era. Eu acho que falta um pouco dessa educação nesse sentido, né? De educação cerâmica. Tem outras áreas. Mas né? aqui não dá pra queimar no forno de casa, dá? Não dá. Mas assim, só de ter uma explicação de que aquilo passa por um processo, que é cerâmica, eu acho que é uma coisa legal da criança entender. Não tão pequena, né? Já maior. Mas eu acho que a cerâmica já tá meio que inserida na Ásia desse jeito, né? De ser uma coisa que a pessoa já sabe. Isso aqui é queimado no forno tal, é feito no torno. Então, assim, foi uma coisa que eu fiquei super feliz de ver. Fui para outras cidades, ver museus de cerâmica. E aí eu falei, nossa, quanta coisa, né? Que legal, eu não sabia que tinha tudo isso. E o que me surpreendeu também foi que não era só cerâmica velha, antiga. Ateliês novos, jovens fazendo cerâmica. Eu lembro que tinha 2 meninos, eu não sei se eles eram ceramistas, mas bem novinhos. Que eu já entrei em contato aqui, falei, vocês podem me levar para conhecer alguns ateliês, né? Eles me levaram para 2 artistas, super contemporâneos. Um tava até com uma exposição, muito contemporâneo, nada de peça utilitária, peça artística, mas assim, muito legal. Então foi uma viagem muito boa. Visitei museus, enfim, foi legal pra ter uma visão geral. Nossa, eu não sabia que tinha tudo isso. Mas dá pra falar que tem uma escola coreana de cerâmica? Uma forma coreana de cerâmica? Com certeza. Com certeza. E é diferente da japonesa. E você não incorporou nada disso ainda? Eu acho que... Nem pro Komá, por exemplo? Eu acho que, no fundo, eu não sei exatamente. Eu sempre justifico o meu trabalho como vindo da arquitetura, né? Eu fiz FAO, que é uma escola super, tipo, menos é mais, zero ornamento, uma escola, assim, modernista, prédios limpos, liso, né? E eu acho que, eu não sei se aquilo me influenciou, ou então aquilo só potencializou o que eu já sou, sabe? E a cerâmica coreana, ela, basicamente, historicamente, ela tem 3 fases, né? Tem uma fase muito rebuscada, que é a fase do celadon, que é um esmalte meio verde, com peças super trabalhadas. Depois ela parte para uma outra bem menos rebuscada, formas mais simples, mas com muito desenho na peça. Depois ela parte para a cerâmica branca porcelana, que é a mais simples. Eu me identifiquei com essa última, quando eu vi. E eu acho que eu acabo seguindo essa linha mais pelo fato de ser uma coisa mais simples, austera, digamos assim, sem ornamentos, mas valorizando mais a forma mesmo, sabe? Sem frufru, digamos assim. Mais minimalista. Mais minimalista. Então, hoje em dia eu sinto que é um pouco da arquitetura, mas também vem muito disso. Eu acho que os coreanos, em geral, são mais assim, né? Tanto que na Coreia, você vai pra Coreia, a forma que eles percebem que você não é coreano é pela cor da roupa. Se você tá lá na Coreia andando na rua, você vai ver, tá todo mundo ou de preto, ou cinza. O bege, o meu algodão, né? Tudo cor vibrante, colorido. Tipo eu, assim. Ou você é um idol, ou você é um cara do K-pop, alguém famoso, ou você é estrangeiro. Não sabia disso. Eles são muito discretos. Eles são muito austeros, assim, né? E eu acho que isso com certeza sou eu, assim. E com certeza vai influenciando na minha cerâmica. Eu nunca vou fazer uma flor. Tipo, cavar uma flor numa peça, que às vezes as pessoas vêm, né? Vêm uns pedidos bem diferentes, assim, que eu recuso. Mas eu falo, não, a minha linha de trabalho é essa. Eu não consigo fugir muito disso, sabe? É fazer coisa que não tem a ver com você. Então foi bom viajar, primeiro pra entender que, olha, a Coreia também tem cerâmica, né? Voltei muito inspirada. Uma coisa que eu achei meio triste foi que eles têm muita tecnologia pra muita coisa. Por exemplo, a maromba é um aparelho, é um maquinário que parece que é muito mais fácil de ter lá em qualquer ateliê do que aqui no Brasil. É triste por a gente não ter. Não ter, né? Tá. Não triste que você se iludiu, não é tão artesanal. Não.
Triste por eles terem... Por aqui a gente não ter muitas coisas, avanços. Eles são bons nisso, em fazer maquinários para facilitar a vida, assim, o processo. Né? Então, achei isso bom. Mas isso que ajudou a despertar seu interesse, a falar, eu preciso conversar com o Comar e ver se eles topam? Eu não sei dizer, mas eu acho que esse movimento... É engraçado, escutando o podcast algumas vezes, eu lembro de ter escutado, eu não sei se foi a Priscila, do pessoal voltar, né, pra essa origem. Pra mim também foi meio isso, sabe? Acho que ir pra Coreia, ver como tá a Coreia, você fala, que legal que tá aqui. Eu também sou um pouco disso. Contou muito. Querer voltar pra isso. E o Comar, eu fui atrás, porque era coreano mesmo. Coreano, eu vou atrás. Uhum. Porque assim, eu já tinha pensado em outros restaurantes coreanos, mas é difícil você inserir uma cerâmica artesanal num restaurante assim, mais fast e com muitos potinhos pra servir panchan. Então eu falei, nem rola, eu acho, né? Aí eu fui no Comar, que eu vi que era uma outra linha, né, de serviço. Eu falei, vamos ver se vai dar certo. Fui muito bem recebida pelo Paulo e pela mãe dele, que é muito fofa. e foi indo. Entendi. É meio que, como a gente até conversei com o Paulo no episódio dele, assim, como os restaurantes coreanos passam essa imagem de que trabalham assim na margem mínima, no talo, eles talvez não tenham espaço para comprar uma cerâmica, porque os custos, as contas talvez não fechem. Sim. E também não tem talvez essa preocupação também com a tanta. Não digo que a apresentação não é bonita, né? Tem lugares que tem. Ontem mesmo almocei num lugar que serviu bibimbap naquele pote meio de cobre, né? Que simula um cobre, por exemplo. Sim. Que Nossa, diferente, né? Isso. Que é como se fosse uma coisa mais antiga e menos chique, né? Sim. Aquela panelinha de lamel dourada. Sim. Entendeu? Mas aí, quando você vê a proposta do Comar, você vê que tem um cuidado em todo processo, não só na comida, mas também na hospitalidade e tal. Fica mais fácil de achar que, putz, acho que aqui talvez encaixe. Sim, tem isso, né? E é isso, né? Não ter vergonha e chegar aí e entrar em contato primeiro, né? Sim. Até porque, quando me perguntaram assim, nossa, mas você conhece tanta gente pra poder chamar assim pro podcast? Eu falei, não conheço. Mas a gente é coreano no Brasil. Com certeza eu conheço alguém que conhece. Com certeza. Então, se você tivesse demorado mais um pouco pra me responder no Instagram, eu já ia começar a acionar. Gente, alguém conhece aqui. E aí deu a coincidência, né, entre aspas. Na verdade, a Ing comentou, né, que no episódio dela de que ela tinha muito interesse em cerâmica, que ela tá produzindo. Aí eu já tinha visto o seu Instagram, tem essa pessoa aqui que eu sei que é coreana, eu não conheço ela. Eu conheci ela depois. Então, aí a Ing, mas ela é coreana? Eu falei, acho que é. Pelo nome, acho que é. Então, mal parece, né? Então, funcionou essa questão de botar o Pina ou só da Cris, né? E aí a Ing foi atrás. Aí te adicionou no grupo lá dos... Sim. Você fala que não, mas você viu, você entrou no grupo dos artistas coreanos do Brasil. Você também, né? Não, mas isso aí foi um devaneio do Bruno, entendeu? Isso aí foi um delírio dele, entendeu? Não, mas é uma galera mais nova, né? Uhum. Eu acho que eu era mais velha lá. Com certeza eu era mais velha lá. E é uma outra cabeça. Hoje em dia o pessoal é outra pegada, né? Talvez eles não tenham essa coisa de ter fugido da comunidade e voltado, não sei. Fiquei pensando nisso, sabe? Porque eles são novos. Acho que todo mundo passa. Acho que você crescer numa escola onde... Eu vi que, por exemplo, eu gravei aqui o podcast com o pessoal sobre os jogos da seleção coreana na Copa. Uhum. Quando a Coreia perdeu de 4 no Brasil, antes da gravação, eu tinha uma frase que eu ia falar na abertura, assim, eu acabei esquecendo e passou reto, que era do tipo, ainda bem que nossos filhos estão de férias. Né? Porque imagina como seria a tiração de sarro na escola, porque perdeu, etc. Não só porque perdeu, porque faz parte do futebol tirar sarro de quem perdeu, né? Mas também por todos os stories, os memes que surgiram nos Instagram, falando, né, que perdeu porque não enxerga a bola, porque ele é puxado. Então não tem. Acho que crescer ouvindo essas brincadeiras, né? Supostamente brincadeiras, não tem como por um determinado momento da fase da vida você acabar se afastando. E se você não se afastou, porque você já foi bem blindado e você já estava bem incorporado dentro da comunidade coreana. Então, se você cresceu dentro do universo das igrejas ou do Bom Retiro, talvez você não sinta tanto isso, porque você já está num lugar acostumado. Sim. Agora vai ser o único oriental, o único coreano num colégio que não tem outros, né? Não, é bem complicado isso, né? Isso que a gente estudou no colégio até que tinha orientais, né? Mas bastante.
Mas mesmo assim, Mesmo assim, exato. dificuldades, assim, surreais, assim. E até hoje tem bastante, sabe? Na cerâmica é um meio já mais asiático. É mais asiático. Tá. Tem esse preconceito, entre aspas, do tipo achar que asiático vai ter que fazer a cerâmica pegada asiática. Eu acho que hoje em dia não tem mais tanto, viu? Eu vejo um movimento bem... Um movimento agora de sair dessa coisa super formação ceramista, não se autodenominar ceramista, mas uma coisa bem mais livre. Então tem muitos artistas novos, japoneses, brasileiros, fazendo nada a ver, prato de sushi, não legal. fazendo mais prato de sushi, fazendo outras coisas muito, muito diferentes. Mas claro, sempre vai ter também o pessoal super tradicional, né? E eu ia contar um episódio engraçado pra vocês sobre chefe e comida, que uma vez um chefe de cozinha japonês super famoso, de fora, entraram em contato. Ele quer visitar seu ateliê pra ver cerâmica. E eu falei, beleza, eu nem sabia quem era. Não sabia que ele era famoso. Isso é normal? Acontece muito de alguém ligar falando que alguém quer visitar tipo, o chefe do restaurante, assim? Não é normal, mas uma vez veio um cliente meio fodinho, assim. Que a pessoa queria marcar, horário, tudo tal. E depois ela me falou o nome do cliente. E eu assim, caraca, ela é secretária do cliente, eu achei que ela era cliente. Uhum. Não vou falar o nome, né? Pra manter a privacidade. Mas o chefe chegou no ateliê. Eu não sei se explicaram pra ele. Acho que não explicaram pra ele que eu não era japonesa. O cara falou assim, você conhece cerâmica tal, tal, tal? Ele ficou mó tempo olhando assim, analisando. Você não conhece cerâmica tal, tal, tal? E eu assim, não conheço. Falou uma palavra em japonês. Ele, tá bom. E foi embora. Eu me senti tão mal. Eu falei, poxa, acho que a pessoa achou que era japonesa, né? A pessoa que trouxe ele. Foi erro da pessoa que foi trouxe. Foi erro da pessoa, né? Mas aí eu me senti aliviada também. Ainda bem que não peguei esse trabalho. Não tinha nada a ver comigo. Eu ia ter que fazer uns pratos muito nada a ver comigo. Entendi. Você chegou a ver depois Eu vi. Foi uma colega minha que fez. Os pratos ficaram muito bons. E assim, com o que ele tava procurando também, sabe? Entendi. Mas ele queria algo específico. Algo específico pra comida dele. Aí você vê uma pegada mais... são cerâmicas um pouco mais escuras. Um pouco tradicional com moderno. Uhum. Então... Foi isso, mas é uma historinha de chefe, pelas coisas que a gente passa aí. É chato, né? É chato, mas hoje em dia eu acho muito engraçado. Eu lembro assim, falo, nossa. É quase que uma entrevista de emprego ao contrário, né? Porque a pessoa que tá indo lá vê se você tá, como é que fala? Apta a fazer, né? É meio isso. Vamos ver se os seus pratos são dignos de receber minha comida. Mas no geral é bem legal, assim, as pessoas que vêm. Eu comentei uma vez aqui, acho que eu não lembro com quem foi, que eu falei que feijoada não era instagramável, assim. Eu lembro disso. Né? Não sei com quem foi, mas eu lembro. E é o que eu realmente acho. Inclusive, a Bárbara, que eu comento vira e mexe aqui no podcast, ela mandou foto de uma feijoada que ela fez, assim, você realmente acha que não é instagramável? Eu falei, aqui tá roubando, porque você tá com um close, porque eu quero ver a foto da feijoada Pratão, toda né? misturada, ficar bonito, né? E... O prato favorito... Então, aí quando eu comecei a me preocupar mais com o empratamento lá em casa, eu comprei 2 jogos de prato, assim. São 4 pratos escuros e 4 pratos claros, que eu pensei, acho que isso aí vai ajudar. Então, quando eu for servir alguma comida escura, eu vou servir no prato claro. Quando eu for servir uma comida, talvez, de outra cor, eu vou servir no prato mais escuro, pra ver se minha esposa começa a tirar umas fotos também. E porque minha esposa, ela adora tirar foto de comida de restaurante, tanto que... O algoritmo dela tava só jogando coisas de restaurante, ela abriu uma conta só pra isso, que né? Legal. Ela tem uma conta de Instagram só pra poder botar a foto de comida, né? É diário de comida. Como se fosse isso. E ela não tem pretensão nenhuma de ser blogueira nem nada. Ela faz por vontade própria dela, assim. E ela tanto que ela mistura, ela coloca hoje as fotos de comida de casa também. Então dá pra ver os pratos mais bonitinhos e os pratos mais feios, né? E aí um desses pratos rachou, eu continuo usando, a minha esposa, ela já acha que tem que jogar fora, né? Mas eu falei, não era um assim. prato caro, era um prato toque-toque. Mas assim, era, tipo, dá pra usar. Eu acho que até fica charmoso, né? E quando você vai fazer a comida, eu já fico imaginando assim, qual prato talvez seria mais legal servir, né? E aí, basicamente, são pratos escuros e pratos claros. A comida coreana, ela é muito vermelha, ela tem muito gochujang, assim... O ideal seria pratos mais claros, na sua visão de arquiteta e hoje design de ceramistas, para deixar... Porque no Komá, por exemplo, os pratos não são tão claros, né? O Komá, na verdade, ele faz uma mistura de louças
deles, assim, Você e com acha- cerâmica, né? Mas você acha que ele se preocupa? Ó, saiu o chapchá tem que ser o prato branco. Não, acho que não. Eles se Não. preocupam mais com o formato, né? Que tem um formato certo pra colocar o chapché. Tá. Os Ele pratos, coloca esticado, né? ele tem o formato certo, mas acho que ele não se preocupa tanto com a cor, assim, na hora de servir. Mas você vê que pra foto, pra mídia, é uma cor mais clara, né? No geral. Eu diria que cor mais clara pelo contraste. Não tem, é uma regra básica, né? Não É. foi e pelo contraste. Mas assim, é engraçado. Já me falaram muitas vezes, chefe de cozinha não gosta de louça azul. Eu falei, mas por quê? Aí já me falaram, porque não tem nada, não tem comida azul na natureza. Me falaram essa, né? É que o azul parece uma cor muito... Por isso que eu perguntei logo de cara se azul é uma cor mais difícil, porque pra mim é muito artificial. Então, Você não vê fácil, azul verdade, na natureza, assim, né? É fácil de você conseguir o vidrado azul pelo fato do corante que dá o óxido de cobalto. Você joga uma gotinha, assim, já deu azul. As outras cores são mais difíceis de você conseguir. Eu digo fácil de conseguir a cor, né? Mas, assim, de combinar, eu sinto que por parte da cozinha é mais difícil mesmo, porque para quem trabalha com cozinha. Mas, para quem leva para casa, ama azul. As pessoas amam azul. E não ligam tanto para essa preocupação de estar contrastando ou não. Mas eu vejo, por exemplo, a Rita Lobo, ela usa muito azul. E ficam muito bonitas as fotos dela. Então, eu não tenho esse preconceito com azul. Mas eu sei que muitos chefes não gostam. Eu falo pra você, eu acho a caneca muito legal, mas eu pensei muito se eu pegava essa Esse caneca azul. ou não, por causa do azul da parte de dentro, justamente por causa disso. O que eu sei por exemplo, eu já fiz pra uma chazeria que prefere branco por dentro ou claro pra ver a cor do chá. Então, no caso, como aqui é água, não tem tanto problema. Mas se for pra um lugar que tenha que se ver a intensidade, até do café, é melhor uma louça mais branca. Entendi. Mas pra comida, eu acho que é muito mais livre. E assim, quando eu faço pra casa das pessoas, eu gosto de receber foto, mas você faz o que você quiser com esse prato. Seja livre, seja feliz, invente, não precisa, sabe, se apegar tanto. O vermelho tem que ser com branco, o amarelo tem que ser com azul. Mas eu gosto de ver a pessoa feliz de estar usando aquilo e colorido. Sabe, outro dia fui almoçar com meu sócio e a gente foi comer sopa coreana, né? A sopa coreana vem naquela com boquinha preta, com aquele pratinho embaixo, porque ela vem bem quente, né? Aí a gente tava comendo e aí quando sobra só o finalzinho, o rasinho, não dá mais pra você puxar com a colher. Eu fiz uma coisa que pra mim é super natural, que é dar aquela inclinadinha na tigela, né? Não levei pra boca. Eu aproveito o pratinho e eu deixo ela inclinada, assim. Sim, então ela já fica bom. mais um fundinho. Aí eu peguei o restinho com a colher. Ele olhou, ele ficou impressionado. Ele disse, nossa, tem que comer com quem sabe comer. Isso daí eu nunca tinha pensado nisso. Mano, imagina. Não é coreano? Eu falei, isso daí eu não inventei isso. Eu tenho certeza que todo mundo faz isso. Não, eu nunca tinha visto alguém fazer isso. Ele não e é tal. coreano? Ele é coreano. Mas aí eu fiquei pensando depois também, agora, quando eu li essa parte de... Eu nunca tinha pensado aqui na cerâmica, por exemplo, essa questão da ergonomia fosse alguma coisa que talvez pudesse ter uma certa preocupação, né, por exemplo. E aí eu fiquei, poxa, seria legal então ter tigelas para você comer cukpa, né? Onde você já pode, onde elas já são planas embaixo para você comer, e ela já tem um segundo plano para você deixar ela inclinada e um biquinho talvez para você poder botar na boca certinho para tomar o restinho do caldo, né? Eu ia comentar que esse daí, eu achei que você ia falar que você pôs na boca, mas nossa, mas ele é bem grosso, né? Até a espessura da boca. Por isso que eu não, eu fiquei também com esse de ainda tá quente, poder queimar a boca. Sim. Né? Mas se fosse em casa na típica tigela coreana branca, eu teria feito virado né? na boca. Nossa, um tigué. Uma sopa lá. Isso daí eu pensei, os coreanos são tão bons em se preocupar nas funcionalidades das coisas, podia ter pratos de sopa já até com a formatinho assim, ó, na hora de você vira por aqui, pra você não ter que sujar toda a bochecha quando você toma a sopa na cara. Sim, não, com certeza, né? Mas acho que também tem a ver com esse pratinho de base, né? Ele ajuda bastante o negócio ficar inclinado, será? Aqui em casa a gente não come sopa assim, né? Porque esse pratinho base... em restaurante, né? Legal. Essa questão da funcionalidade, a minha esposa até ela voltou da Coreia recentemente, né? E ela tava explicando lá que, assim, as roupas, por exemplo, são muito bem pensadas. Ela tava me explicando, assim, dos botões que tem dentro para o vão da camisa não ficar abrindo. Sim. Ela tem, que aqui no Brasil ainda talvez não tenha tanto essa preocupação. Sim. E aí, quando eu li a sua descrição falando disso, eu imaginei que pudesse vir da arquitetura, mas eu imaginei que pudesse ser também dessa questão
da gente tenta ser meio prático, dos coreanos tenta ser meio Nossa, prático. com certeza. Eu não tinha pensado nessa palavra, mas prático. É uma palavra que resume muito os coreanos e eu também. Muito, muito mesmo. Pensar na praticidade, né? Do dia a dia. Tanto que em casa, quando a gente casou, minha esposa, assim, no nosso copo, o nosso jogo de pratos, ela pediu canecas, não pediu copos de vidro. E ela, porque ela achava muito mais prático caneca, pra tomar tudo, porque tem onde segurar. Então, ela toma água, Coca-Cola, etc, tudo na caneca. Nossa, que legal. Porque tem prático. muita gente presa só ao copo de vidro, Exato, né? Esse é um exercício que eu tento fazer até no ateliê. A gente também toma água em copo de cerâmica lá, mas não tem alça. E a pessoa às vezes só quer vidro, mas ela vai no ateliê e ela toma a água, ela fala, que legal, né? No copo de cerâmica, água. Você acha que interfere no gosto? Pode interferir. Tem esmaltes que são mais ásperos, que podem deter um pouco mais, por exemplo, café. Café pode ficar bastante o cheiro, dependendo do esmalte que você usa. Se for um esmalte mais liso, não fica. Mas pode interferir. Se tá esmaltado e você sente a ranhura, não tem problema? Na boca? Se eu sinto arranho na boca? Não, na parte de dentro. Assim, eu tenho uma xícara... Tem que higienizar bem, né? Tem que higienizar bem. Ela não precisa estar lisinha igual tá essa xícara. Não. Essa caneca. Isso daí, uma limpeza simples de casa já Entendi. Já É porque assim, na cerveja... Não só, as pessoas têm preconceito, por exemplo, com cerveja em lata. O pessoal prefere tomar cerveja em garrafa. Porque fala que a lata passa gosto de ferro pra cerveja. E isso daí, na verdade, é um preconceito. É algo errado. Tá? Eu entendo que se você tomar cerveja na boca da garrafa e na boca da lata, você vai sentir um metalizado na boca que você botou e pode interferir no gosto. Né? Mas a latinha, ela conserva melhor. E por conta da pandemia, durante um tempo a gente servia a cerveja só no copo de plástico. E aí eu vi muita cafeteria servindo no copo de papel. Sim. E não só pela questão do descarte, eu tenho a impressão de que interfere no gosto. E aí até vendo alguns estudos assim, que o pessoal recomenda que chá e café seja em cerâmica, não em copo de vidro ou outra coisa. E sendo que o vidro eu achava que era o mais neutro, né? Por isso que eu achava que talvez pudesse interferir. Mas você fez um trabalho específico para uma casa de chá, para chazeria, né? Eu fiz para casa de chá, mas essa questão do gosto a gente não tocou tanto. Foi mais na questão estética mesmo, da cor, né, de dentro. E eu já fiz também até para um barista uma xícara super específica para café, que ele chegou até a definir a cor que ele queria para competir. E... ele fez uma peça única, assim? Eu fiz, acho que 4 ou 6, porque eles pra competição. Pra competição. Ele quis uma xícara... Eu tinha uma xícara que eu chamava de xícara ovo, que na verdade é um formato meio de tulipa. Ele queria aquela xícara com tal espessura na boca, com a alça tal, e a cor ele escolheu um rosa claro. Não sei porquê, mas... Eu não lembro, mas era o que ele escolheu pra competir. O formato da tulipa, ele falou por que ele escolheu? Ele não explicou. Eu acho que é por causa pra reter aroma. Eu acho que sim. Igual taça de vinho. Sim, pode ser. Ele não ganhou, mas eu fiquei feliz de ter contribuído, né? Uma coisa super específica. E eu também era super fã de café na época. E não é mais? Não, eu parei um pouco de tomar depois que eu engravidei, mas fiz até um curso de barista também, gostava bastante. E tanto que eu fiz muita coisa pra café, copinho pra café, jarra pra você preparar café. Essa xícara com a boca fechada, você botou em linha ou não? Foi só específico pra ele, não fez mais? Eu botei em linha, mas já saiu. Assim, as coisas meio que vêm e vão. Depende muito, né? Vou fazer isso agora. Entendi. Vai dar um tempo, agora eu volto. O bom da cerâmica é isso, não tem moda. As cores não tem moda. Não tem data de vencimento. Não tem data de vencimento. Tenho peças assim que continuo vendendo peças antigas de 10 anos atrás, sem problema nenhum. Não precisa fazer saldão, Black Friday. A gente faz muito saldão. Uma coisa interessante de comentar, a cerâmica a gente tem muita perda, viu? Por conta do processo mesmo. Por exemplo, de 10 canecas que eu faço, eu posso perder 2 no meio do caminho aí do processo de produção. Não dá pra salvar no meio? Até onde dá pra salvar? Então, depende. Às vezes ela racha na alça, na colagem da alça, com o corpo do copo. Aí eu descarto. Descarto não, a gente põe ela na água, vira argila de novo. E a gente utiliza. Tá. O legal é isso. É que a argila já é barata, né? Não é o mais caro, Não é o mais caro. Das matérias-primas, não é o mais caro, não. Então, o bom disso é que a gente pode reaproveitar até certo ponto, né? Deu ruim, rachou na secagem, bota na água, usa de novo. Mas uma vez que você queimou aquela peça, e depois abriu uma rachadura, você fala, putz, o que eu faço? Aí eu junto, faço testes de cor com aquelas peças, ou vai para um saldão num bazar, mas
Sempre tem, não tem jeito. Todo mundo que faz cerâmica utilitária, encomendei 10 canecas, eu vou fazer 12. Tá. Nunca faça 10, sempre faça mais, porque sempre tem perdas. Entendi. Varia muito também com o clima que tá. Se tá muito seco, secando muito rápido, pode rachar. Você tem que cuidar muito bem da sua peça, sabe? Não é uma coisa que você fez, largou. Por isso que é uma atividade difícil. Você tem que estar. É muito de permanência, de estar lá todo dia cuidando do que você fez, sabe? Você torneou um dia, no outro ou você tem que guardar num plástico, ou você tem que fazer o acabamento. Você não pode deixar lá aberto, senão ela vai secar e já era. Entendi. Então é isso. Você também tá dando curso. Eu vi que você de vez em quando abre umas turmas de torno, é isso? Sim. É só de torno? É só de torno. Porque então alguém precisa ter cerâmica básica antes. Então, eu não exijo isso. Tá. Eu não fui pra essa linha. Você é uma linha mais Cobra Kai, então. Cobra Kai. Eu dava aula antes, né? Eu comecei a dar aula em 2017 ou 2018. De torno. Sempre foi de torno, porque eu acho que a aula de modelar, o torno é muito técnica, né? Eu acho que pela minha própria personalidade, praticidade, já é uma coisa mais regrada, tem uma ordem, assim, de evolução, né? A modelagem manual é muito mais livre, né? Então, são muitas técnicas também, não, tem muitas, né? A gente acha que é só apertar, mas não, tem outras também. Eu não teria essa disponibilidade de energia, sabe? De dar uma aula de modelagem manual, que eu acho que exige muito mais, porque são 5, 6 alunos, todo mundo querendo fazer uma coisa diferente da outra. E no torno, todo mundo sentado no torno. Mas você tem vários tornos para poder fazer essas aulas? Mas você tem... só usa o mesmo sempre? Você tem um torno Eu tenho o meu xodó, que eu falo até, eu vou ser enterrada com esse torno. É o que eu vou morrer com ele. Eu comprei em 2012 e eu faço tudo nele. É o meu torninho. Como é que ele gira sozinho? Por quê? Ele liga na tomada? Ele liga na tomada e você tem um pedal que você acelera e desacelera, né? E até interessante, a gente aqui no Brasil gira no sentido anti-horário. E eu sei que na Coreia e no Japão é no sentido horário. Até isso é ao contrário. Porque a gente tem, na Coreia se lê livros, mangás ao contrário, né? De trás pra frente, entre aspas. Né? Eu acho surreal isso também. Isso daí não interfere se você é canhoto ou destro, por exemplo? Então, eu acho que não interfere. Tem muitos alunos que veem, eu sou canhota, como eu faço? Faz nada, senta aí, faz assim. O certo não seria gira no sentido contrário? Não tanto. Porque você usa as duas mãos pra tornear. Você precisa... O bom do torno é isso. Eu acho que é tipo um piano, sabe? Que você treina as duas mãos. Você tem que ter uma noção de onde posicionar as duas mãos. Uma mão... Eu sempre falo, você nunca trabalha com as mãos separadas no torno. É sempre a mão junta. Porque aquilo que vai apertar a argila, os dedos juntos um no outro. Uma mão apoia a outra. Você nunca tá, tipo, sozinha. Então, pra mim, não interfere a pessoa ser canhota ou não. Mas eu tornei os dois lados. Que eu aprendi com uma outra professora japonesa a tornear no outro sentido também. É meio louco, assim. E hoje em dia, você perguntou de curso no ateliê. Não sou eu que dou mais, né? Porque o ateliê, ele tem um espaço pequeno. Ele até saiu no ArchDaily, que é um portal de arquitetura super famoso. Eu nem sabia que ia sair lá, assim. Os arquitetos que comentaram, a gente vai por lá. Eu falei, beleza. Você não teve dedo nesse projeto de arquitetura? Não, eu fui a cliente perfeita. Entendi. Falei, cliente perfeita, digo, né, pros arquitetos. Falei, Mas tá dá pra confiar, porque é um estúdio, é um projeto funcional. Eles não são ceramistas pra saber. Sim, não, claro. Eu passei um programa básico, aqui tem que ter isso, tá? Tem que ter isso, tem que ter área pra aquilo, tem que ter tantas tomadas. Eu dei meus pitacos, mas assim, é um casal de arquitetos que fez faculdade comigo, muito bons. Chama Alvorada Arquitetos. E até vou falar, porque muita gente me pergunta, né? Quem que faz o projeto? Alvorada Arquitetos. E o meu desejo era descer tudo branco. Eu lembro assim que eu criticava muito minha mãe, né? Quando ela tinha confecção, ela também queria tudo branco. Decoração, tudo branco. Eu falava, arrumar tudo branco, que sem graça. Quando eu fui ver o meu projeto, eu falei, mano, tudo branco também. Mas a minha ideia era ser tudo branco justamente para as peças se sobressaírem, né? Então, tudo lá é branco. Prateleira branco, mesa só entra coisa branca. Cadeira branca, ficou tudo branco. E... Nossa, esqueci. Agora que eu ia comentar com você do projeto. Das aulas, né? Então, é um espaço pequeno, saiu no ArchDaily. Tanto que a gente recebe muitos arquitetos que querem conhecer o projeto. Parece enorme pelas fotos na internet, mas é um ateliê enxuto, tá? Ele é bem pequeno. Ele é 4x30.
Tá. Então, mas o 4 metros de largura, 1,20 m, a escada já comeu. Então eu tenho basicamente 3 metros de largura no ateliê. Ele é um Chile, assim. O Chile fala que é uma salsicha, uma linguiça. Então ele é enxuto. De dia rola a produção, né? Eu e a minha assistente, a gente fica todos os dias lá no ateliê produzindo. E de noite é que rolam as aulas. Então eu não dou mais aula de noite, é uma outra ceramista, a Mima, que dá aula de torno. Então por isso também que não tem espaço para dar aula de modelagem. Até poderia colocar se eu tivesse espaço, mas hoje em dia não tem espaço para isso. E mesmo quando não tem demanda ou pedido, você vai produzindo? Sim, porque assim, eu tenho a loja, né, na frente do ateliê, que a gente atende com hora marcada, ou às vezes muita gente toca a campainha, eu posso ser atendido? A gente, beleza, vamos atender. Se a gente não tá no meio de um processo que às vezes a gente não pode parar, a gente atende. Mas também, vira e mexe, vem restaurante, quero 30 pratos pra semana que vem. Ai, meu Deus. Beleza, eu tenho esse modelo, você quer? Beleza, fechou. Aí então assim, a gente já vai tá deixando sempre um estoque produzindo. mínimo. Entendi. Então tem uma demanda, tem uma produção constante, que eu comentei até essa questão da demanda não ser, né, da produção não ser muito grande, mas tem uma produção constante. Só não é tipo 1000 pratos, né? Qual que é o seu carro-chefe? O produto que não pode faltar. Nossa, o que mais vende lá é o copo pegada, que é um copo de café. Tá. Mas você falou de um jeito como não é tipo sua assim, peça favorita. É porque ele vende muito, né? Então, Tá. assim, eu não posso parar de fazer ele. Agora, por exemplo, final de ano, tá faltando. É copo pegada porque ele tem onde pegar a mão certinho? Ele é torneado, né? É tipo um conezinho e ele tem 2 marquinhas de dedo. Que, na verdade, é uma coisa super comum na cerâmica. Você fazer essas marcas de dedo, até em pratos, em copo, em jarra. Mas isso, as pessoas gostam de ter, né? De pegar e ver o dedo encaixando. Assim. Mas uma vez eu fui tomar um chá num restaurante que tava tudo com essas peças cerâmicas muito bonitas. Só que não dava pra segurar o copo, porque fica muito quente. Essa é uma queixa bem... Isso é normal. É normal. Tanto que... Quando a pessoa pergunta, esquenta? Eu falo, esquenta. Por isso que tem a alça. Por isso que tem a alça. Por isso que é pra café. Eu recomendo nunca encher muito, que você não consiga pegar o copo, mas deixar uns 2 dedos sem encher, pra você conseguir pegar em cima. À medida que vai esfriando, você consegue pegar embaixo. Entendi. Mas dá certo, assim, as pessoas sabem que é um hábito, né? Esperar esfriar um pouco e tomar. Tá. Entendi. E pra quem agora a gente tá gravando, eu não tenho certeza quando esse episódio vai pro ar, mas a gente tá gravando agora na terceira semana de dezembro. Talvez vá pro ar ainda agora no final de dezembro ou no começo de janeiro. Tá. Dá para as pessoas comprarem? Eu vi que tem um site que dá para comprar. Sim, a gente mas tem que a lojinha vai estar aberta nesse tempo também ou ela vai fechar alguma época? A gente tá lá sempre. A gente sabe que no final de ano o pessoal vem muito atrás de presente, então a gente tá preparada para atender quem passa lá, toca a campainha. A gente vai abrir agora esse sábado. A loja online funciona sempre. A loja não. Então, pela internet, no mínimo dá pra comprar, então. Dá pra comprar. E dá pra confiar no entregador? Então, eu entrego muito por motoboy, né? Portador. Porque em São Paulo, falar, não vou arriscar mandar por correio, porque quebra. Sim, a gente embala tão bem. Nossa, acho que eu fico pensando... O cliente abrindo, perguntando, cadê a peça, né? Então tá bom. Porque a gente embala super, mas não tem jeito, quebra. E assim, peça grande quebra muito mais fácil. A gente não tem um serviço de correios que respeite, sabe? Carga frágil. Mas por motoqueiro, o índice de peças que chegou quebrada é baixo. Nunca quebrou. Então... Tá. E aí esse site, o e-commerce é no próprio site da Pina Cerâmica. No próprio site. E eu fiquei muito relutante em fazer uma loja online. Porque pra mim, você tem que ver, sabe? Mas eu percebi que as pessoas não são tão apegadas a isso como eu. É que não dá pra ir também, Não dá pra ir, né? Então, mas às vezes a pessoa não tem tempo. Então, uma coisa que eu tento fazer muito na loja online é não pôr filtro nas fotos. Botar exatamente a cor que é a peça, sabe? Pra pessoa ter uma noção real do que é aquilo. Então, é isso que eu tento priorizar bastante. Feirinha você não tá mais fazendo? Não tô mais fazendo. Mas por conta de correria mesmo. Não ter tempo de participar. Eu participei uma em outubro, que foi bem legal, uma feira para arrecadar fundos para uma associação que trata crianças com câncer. E na verdade era uma feira de pães, que vendia pães, e aí eles chamaram alguns outros fornecedores, né, que possa estar associado com isso. Tá. Mas foi a última que eu participei, foi bem legal. Entendi.
E, assim, a gente já tá estourando o tempo, mas antes da gente estar nas indicações, passa rápido, né? Viu? Não dói, né? Não dói, passa muito rápido. Mas se você perguntasse mais coisas técnicas, ia ter muita coisa pra conversar. Eu falei pra você, não se preocupar, que só de cerâmica tem muita coisa pra conversar, além da sua história. Sim. Você sabe que tem uma associação brasileira dos coreanos ceramistas, de cerâmica coreana? Sei, sim. Faz parte? Não faço parte, fui aluna da Bronde. Ela é quem? Ela faz parte da... Você foi aluna Eu da? acho que ela é presidente da associação. Eu fui aluna dela há 10 anos atrás. Ela que é a professora de modelagem manual, que eu aprendi bastante. E ela é uma que me instigava. Você tem que fazer cerâmica mais coreana. Você tem que fazer mais cerâmica coreana. Não faz peça desse jeito. Faz peça assim, faz peça assado. E aquilo me deixou muito louca. Assim, louca no sentido de tipo, ai meu Deus, o que eu faço? Pressão. Mas não faço parte dessa associação, mas acho legal. Mas você sabe o que faz? Não sei. Não sei. E acho que talvez pôr mais gente nova lá faça o negócio crescer um pouco mais, direcionar melhor. Tá na moda a cerâmica. Tá na moda, não, eu sei. Na pandemia ficou muito na moda. Então, por isso que eu acho que, assim, eu gosto de cerâmica. Eu comecei a dar mais valor, né? Eu comecei... Não dava valor. Até perceber que eu tinha uma peça de grife em casa. Pois entendeu? Né? Eu falei, eu preciso enaltecer isso que eu tenho aqui em casa. Tanto que é copo de visita hoje. Não, mas é pra usar. Eu sempre falo, usa todo dia. No começo eu não sabia nem se podia lavar na máquina. Porque eu achava que, porque a máquina tem calor, achei que podia estragar o... Não, mas pode, né? Aí eu fui perdendo esse medo. No começo a gente usava sem saber o que era. Depois que eu descobri que era, nossa, eu tenho copos aqui super importantes, vamos usar com mais calma, entendeu? E começou a virar isso. Mas a cerâmica tá na moda, então... É um assunto, assim, muito específico, né? Sim. Eu comento com as pessoas, eu acho engraçado, eu acho legal que quando eu pergunto para as pessoas que ouvem o Campocast qual que é o episódio que mais gosta, é sempre muito... Não tem, assim, um campeão disparado. Porque eu parto do pressuposto de que nós somos coreanos do Brasil, mas somos muito diferentes. Então temos gostos diferentes, então vamos ter pessoas que vamos se apegar diferente. Então... O que eu queria, assim, é poder ter uma biblioteca de gente, de pessoas, onde cada um pudesse se identificar com aquilo que gosta. E eu tenho certeza que cerâmica é uma coisa que muita gente gosta, procura, né? Acha que é um hobby desestressante, aí... Um hobby desestressante é. É desestressante enquanto é hobby, é isso, enquanto é hobby, né? E é por isso que eu acho que, assim, a gente tá agora nessa época de virada do ano, então eu selecionei alguns temas que eu gostaria de conversar no final ou no começo do ano, porque sempre que assim, agora eu preciso cuidar mais de mim. Então, tentando achar coisas que são saúde mental, saúde física, né? Então, os episódios agora do final do ano e do começo do ano são mais ou menos assim para aquelas pessoas que agora tá virando o ano, preciso começar a perder peso, preciso começar um hobby, preciso começar a cuidar de não sei o quê. É mais ou menos isso. Então, eu te chamei pra conversar pensando mais ou menos assim, explicar, porque acho que muita gente já pensou, será que eu faço cerâmica como um hobby? Será que é legal? Por que caminho para começar, né? É bom que a gente já explica aqui, se quer ir pro torno direto, eu vou procurar você. Sim, né? sim. Porque eu imagino que todo mundo tem da cerâmica, né? Assim, tem muita gente que senta no torno e fala, não quero sentar aqui nunca mais. Tem muita gente. Tem, nossa, gente que não gosta, que quer ficar só na modelagem manual. Mas, o torno é muito gostoso. Suja, né? Vai fazer sujeira. Não vá só com a melhor roupa no dia. Não vá com a sua melhor roupa. Quando tem workshop, às vezes eu dou workshop ainda, né? Eu não dou aula regular, mas eu dou workshop e falo, se você puder cortar sua unha, é bom. Tá. Se puder vir com roupa velha, é bom. Se puder vir com a cabelo amarrado, é bom, porque fica caindo. Mas eu recomendo muito. Algo, assim, é muito gostoso fazer. Eu não conheço uma pessoa que fez um workshop e não saiu assim, meu Deus, isso é muito bom. Quero fazer mais, sabe? Seja tanto modelagem manual, seja torno. É muito bom. Tá. E aqui ainda é uma coisa mais feminina. Sim. Né? É mais feminino. Mas não tem problema nenhum homem fazer. Até que a gente já comentou aqui na Coreia, quem faz mais talvez ainda... É homem, no Japão também. E nos Estados Unidos acho que é bem meio a meio. Aqui no Brasil, não sei, ficou assim. E eu mesmo tenho muito pouco aluno homem lá no meu ateliê. Sempre foi tipo 1 por turma, de 5, assim. Entendi. Mas é gostoso. Eu recomendo
que a pessoa extravase na argila. Porque, engraçado que a argila é... Engraçado, a pessoa talvez até se frustre. A argila, ela mostra muito como você tá. Se você não tá num dia bom, não sai nada no torno. Ah, é? Aquilo, assim, reflete muito o que você faz. Se você tá tranquilo, centrado, beleza, sai. Então não é desestressante. Então, o torno não é. Por isso que, assim, o torno... Tem uma frase muito boa que eu escutei uma vez, que o torno, ele é muito bom. Ele chega a ser libertador, mas você tem que chegar nesse ponto. Demora. Tem que treinar. É libertador no sentido, assim, de... Nossa, você pode fazer o que você quiser no torno, mas demora. Se a pessoa quer fazer por hobby, desestressar, vai para a modelagem manual primeiro, fica um tempo lá. Porque o torno é cansativo. Mas também, depende da pessoa. Tem gente que vai pra aula muito com uma pegada, tô de boa, aprendendo. E tem gente que vai com aquela coisa, quer aprender em 2 meses. Então, é muito do ritmo da pessoa. Mas como terapia, o torno é bom também. É bom pra pessoa pôr a cabeça em outro lugar. Porque se você não tá com a cabeça lá na hora, não sai nada. Na sua casa, sua filha brinca com argila ou massinha? Os dois, viu? Ela faz slime também? Não, ainda não faz. Isso faz sujeira. Faz sujeira, né? Ela fez uma vez só. Falei, nossa, melhor argila. A gente já tá estourando o tempo. Você já tem uma bela indicação de hobby, mas agora eu preciso de outras 3 indicações. Tá. Uma indicação cultural, de streaming, novela, filme coreano, que seja ou coreano ou da sua área de especialidade, né? Mas também se você já me adiantou aqui que não tem muito tempo, né? Que o seu pouco tempo livre você use para ouvir o Cupocast, tá? Claro, não. Tô sempre escutando. Uma dica gastronômica. O que você gosta de comer e aonde dá para comer. De preferência, alguma coisa relacionada à comida afetiva. E, por último, se te forçarem aí numa confraternização dos ceramistas ou de família ou qualquer outra coisa, num karaokê, no noreban, e te jogar o microfone, você só sai daqui se você cantar, o que você cantaria? Nossa, bom, indicação de streaming. Eu nunca assisti nada de novela coreana, então vou meio que... Desculpa, tá? Imagina, que é isso. Mas posso indicar... Eu vou indicar 2 coisas, tá? Uma é um negócio super... Todo mundo já conhece, o filme Parasita. Tá? Que eu assisti esse ano. Já faz um tempo, mas de coreano vai ser isso. Mas uma coisa que eu lembrei agora, que é legal de assistir, que é da minha área, tem um reality show de cerâmica. Ah, é? Aonde dá pra encontrar? Eu não sei onde eu assisti ele. Ele já teve várias edições, mas o chama The Great Pottery Throwdown. Se a pessoa quiser procurar. É um reality show de cerâmica. De cerâmica. Pegada Masterchef, só que só cerâmica. Eu não sei se começa com 20 ou 10 ceramistas. E aí a prova, cada episódio é uma prova. Americano. É em inglês. Tá. É em inglês. E tem 3 apresentadores. E no final, a pessoa ganha um troféu de cerâmica. A Inglaterra é um país referência em cerâmica? Muito referência. Tem um ceramista bem antigo que meio que trouxe a cerâmica oriental para o ocidente, que é o Bernard Leach. E uma ceramista que eu admiro muito, que na verdade ela é austríaca. E foi para Londres. Já morreu, tudo pessoal que já morreu. Mas lá tem muitos ateliês muito legais de cerâmica. Nos museus tem muita cerâmica. Eu conheço uma coreana brasileira que trabalha lá, com cerâmica. Como que ela chama? Sun Kim. Não conheço, não. Tá. Ok, a referência do reality show de cerâmica. Quero dar mais uma, posso? Claro. Um livro chamado Por um Simples Pedaço de Cerâmica. Tá. Que eu li há muitos anos atrás. É a história de um menino que quer muito aprender cerâmica. E aí eu me vi nisso, né? Dessa coisa de, quero aprender. Você já estava aprendendo? Já estava aprendendo. Me indicaram no meio do curso ali, eu li. E é de uma coreana americana, se eu não me engano. Uma coreana americana. Por um Simples Pedaço de Cerâmica. Tem em português esse livro? Tem em português. É bem facinho de ler. Não diria que é uma coisa muito rebuscada. Mas é leve, assim. Tá, legal. Ótima indicação. Comida. Comida. Comida afetiva, você falou. Acho que comida coreana, pra mim eu gosto muito de kimbap. Mas onde encontrar isso, eu não sei. Pra mim é o kimbap da minha mãe. Então não vou indicar nenhum lugar. E tenjangtjigye. Pra mim, assim, o tenjangtjigye em qualquer lugar tá ok. Mas eu vou indicar o que eu gosto de comer, assim, hoje em dia. Eu não sei cozinhar comida coreana. Meus pais não moram aqui. Então, pra comer comida coreana, eu tenho que sair. Ou pedir muito delivery. Eu gosto muito do Komá mesmo. Virei super fã. Gosto muito do kimchi bokkeumbap.
Tá, ótima indicação. É muito gostoso. E uma época eu frequentava muito o Taré aqui na rua pra comer o chonguchan deles. Que não é um prato que agrada muita gente. Ele é sensacional, mas o cheiro dele é forte, né? É tipo um natô japonês, assim, mas que é um tenjang jjigae muito mais forte. Mais fermentado. Mas eu gosto muito. Eu também. É comida que sua mãe fazia? Não? Então, é um prato que minha mãe nunca fez e que outros restaurantes eu nunca vi. E o que eu vi uma vez, eu pedi, não era o mesmo gosto do Taré. Entendi. Então, e jjajangmyeon. Que é um negócio untuoso que eu gosto de comer de vez em quando e bem comfort food, assim. Boa, ótima indicação. Muita coisa, né? Não, é isso. Daí eu posso ficar mais 1 hora só falando de comida. É, também. Problema. Nossa. E música, você canta? Não canto. Putz, dá pra contar numa mão. Quantas vezes eu fui no karaokê? Eu fui muito pouco e muitas vezes forçada, tá? Mas essa é a graça. Né? Só te leva pra lá. Não canto, mas assim, tá, se fosse pra indicar alguma coisa pra cantar, eu gosto muito de música brasileira. Que dá pra você falar, assim, digo assim, entender o que você tá cantando, eu gosto muito, assim. Eu indicaria, não sei, um Marisa Monte, bem das antigas, meio triste, assim, sei lá, meio... Mas é gostoso, eu acho gostoso de escutar ela. Acho que seria uma música boa de cantar. Tá? É uma música... Então, música... E no torno, você ouve alguma coisa? No torno, eu escuto o Kyopocast. Brincadeira. Eu tava quase acreditando. Não, eu escuto muito... O bom do trabalho manual é até isso. Você poder escutar muita coisa, além de música, né? Não distrai pra mim. Não distrai. Não, pra mim é bom. Entendi. Então, assim, tô fazendo, mas tô escutando muito podcast. Tem um podcast que eu até posso indicar aqui. Por favor. Porque já que o assunto você gosta do assunto comida e eu também, chama Vice Food, da Aiden Aleixo. Eu tô gostando muito de escutar, porque ela mostra muito como essa cadeia, né, produtiva da comida até chegar na nossa casa. A gente dá mais importância pra toda a cadeia. Então é um podcast que eu tô gostando muito agora. Eu ouvi bastante. Eu parei de ouvir um tempo, assim, por falta de tempo. Não porque não gosto, mas eu ouvi muito também. É muito bom. Então, mais uma vez, então, aqui, muito obrigado por ter topado participar. Obrigada a você, Alex. Não foi nada tão difícil, né? Não foi. Não, eu espero ter, sei lá, contribuído alguma coisa. Com certeza. Algumas ideias. E eu queria te agradecer muito pelo convite. E parabéns pelo trabalho, que tá muito legal. Obrigado, mas ele é legal, assim, eu só tive a sorte de ter o microfone, porque é legal por causa das pessoas que vêm. Não, mas essa ideia que você teve, eu achei sensacional, assim, eu falo, nossa, todo mundo devia ter isso, toda a comunidade devia ter isso, sabe? Espero que sim, espero que a gente possa ajudar outras comunidades também a ter essa voz, né? E pessoal quiser acompanhar o trabalho, é só entrar no Instagram, a gente sempre marca, né, o Instagram, tanto pessoal, mas principalmente onde você usa mais, onde você divulga o seu trabalho, tá? Fica aqui portas e microfones abertos. Quando você quiser divulgar algum workshop, algum curso, alguma coisa, dá um toque, a gente pode, ou tiver alguma coisa que você gosta, acho que acha interessante, a gente agora, além do Apresentando, que é esse programa que a gente faz de conversas, tem o OnePlus1, e o OnePlus1 é justamente para divulgar coisas, né? Então, tendo pautas, notícias pontuais que você acha legal, a gente tá aqui para isso. Então, portas e microfones abertos, tá bom? Tá bom, obrigada, Alex. E muito obrigado para você que ficou com a gente aqui até o final. Nos encontramos de novo na próxima quarta-feira ou em qualquer outro OnePlus1. Por isso é importante você se inscrever, seguir a gente nas redes sociais e se inscrever ou no Spotify ou no YouTube, tá bom? Obrigado, valeu. E esse foi mais um episódio do Kyopocast. Espero que tenham gostado e muito obrigado a você que ficou até o final. Por favor, deixe seu comentário, críticas e sugestões nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram, @Kyopocast, ou mande um e-mail pra gente, kyopocast@gmail.com. Muito obrigado e até o próximo episódio.